Fala, meu povo! Boa noite, boa noite, boa noite! Sejam muito bem-vindos a mais uma live. Hoje é 3 de dezembro. Estamos chegando aí ao final do ano. Como que foi o ano de 2024 para você? Como que você descreveria? Se você fosse descrever o ano de 2024 em uma palavra, que palavra seria? Deixa eu dar um alô aqui para o Rafael, que acabou de chegar. Boa noite, meu amigo. Seja muito bem-vindo. A Jéssica também acabou de chegar. Roberto, boa noite. Sejam muito bem-vindos. Muito bom ter vocês aqui. Galera, para você que está chegando, já vai ali na setinha do lado. Compartilha aí com a galera que você conhece aí, que segue você, para poder acompanhar com a gente aqui, porque a live de hoje vai ser muito bacana. Como vocês sabem, uma terça-feira eu faço live sozinho, entregando conteúdo voltado para essa parte de vendas, gestão, marketing. E na outra semana eu recebo um convidado. Na semana passada eu estive sozinho na live, né? Falando sobre como vencer o medo de vender na sua autoescola, na penúltima semana. Aí depois eu tive uma live com a Daniele. E hoje eu vou receber a Daniela Corgozinho, que vai falar para nós sobre o tema resultados limitados ou potencial limitado, transformando a gestão do seu CFC. Eu tenho certeza que vai ser uma live bem bacana, muito incrível, porque ela tem uma visão muito boa e vai agregar muito. E essa pergunta ela é extremamente importante, né? Será que de fato o resultado da sua autoescola está limitado? Ou será que é o seu potencial que está limitado? Eu costumo dizer que os nossos negócios é do tamanho da nossa mentalidade. A nossa mentalidade pode ser uma mola propulsora para os nossos negócios ou pode ser um limitador. Hoje nós vamos falar exatamente sobre isso. A Juliana também acabou de chegar aqui. Boa noite, seja muito bem-vinda. A Autoescola Abilite também acabou de chegar. Sejam muito bem-vindos. Deixa só eu mandar aqui o convite para todo mundo aqui, avisando que estamos ao vivo. E aí a gente já avança. Esperar a Daniela entrar também. Ela acabou de chegar, a nossa convidada acabou de entrar. Eu já vou chamá-la. Deixa eu mandar aqui pro pessoal aqui. Acho que a minha equipe, o meu suporte aqui, ele esqueceu de mim. Na semana passada ele esqueceu de mim, hoje ele esqueceu de novo. Quer de mandar mensagem ali pra galera avisando que nós estamos ao vivo. Então deixa eu enviar aqui para as pessoas não ficarem sem entrar. Deixa eu mandar aqui o link, senão depois a galera fica perdida ali. Como que faz para entrar ao vivo aqui, tá? Aqui a galera vai para um grupo VIP. Aliás, se você não está no grupo VIP, pede para entrar lá no grupo VIP, que a gente compartilha as informações da live e compartilha também o conteúdo das lives lá quando eu estou sozinho, tá? Pronto, galera, já mandei o convite para todo mundo aqui. Vamos então começar o nosso bate-papo de hoje. Como eu falei para vocês, o nosso tema de hoje é resultados limitados ou potencial limitado, transformando a gestão do seu CFC. E para falar desse importante tema, nós vamos receber a Daniela Corgozinho. Ela é diretora da CETRANS, cursos especializados, é proprietária do CFC Avenida, que fica em Minas Gerais, e também presidente da Associação das Autoescolas do Estado de Minas Gerais. Esse tema é um tema muito importante, como eu já falei para vocês. Muita gente conhece a Daniela, então se você ainda não conhece, vai ter a oportunidade de aprender com ela. E eu vou pedir mais uma vez para você, vai na setinha do lado ali, clica e compartilha com todo mundo ali, para a galera entrar. Deixa eu já mandar um convite para ela aqui. Daniela, eu estou te... para a gente começar esse bate-papo de hoje, tá? Galera, por aí onde vocês estão, tá chovendo bastante ou não? Fala, Vento. Daniela! Boa noite, meu amigo. Tudo bem? Boa noite, eu estou muito bem. E você? Maravilha.
Tudo jóia também. Maravilha. Ó, Vamos seja lá. muito bem-vinda. É um privilégio poder recebê-la. Você foi muito bem recomendada a mim pela Olga, que falou muito bem de você. A Cecilane falou muito bem de você. Que Hoje eu tive a bacana. opor- Hoje eu tive a oportunidade de fazer uma reunião com um dos nossos clientes aqui, que é a Josélia. Você deve conhecer do CFC Ah, Pontual, sim. que fala Sensacional. exatamente, falou muito bem de você também. E ela deve, se ela não estiver aqui, ela deve estar para chegar, porque ela disse que não ia perder por nada essa live. Então, Maravilha. para a gente é um privilégio te receber aqui. Obrigado por ter aceitado prontamente o nosso convite. E eu tenho certeza que com toda a bagagem que você tem, né, como empresária, como presidente da Associação das Autoescolas aí de Minas Gerais, eu tenho certeza que você vai entregar um conteúdo muito rico, muito valioso para a galera. Então, eu vou pedir para você, fique à vontade para se apresentar, porque eu sei que tem muita gente que te conhece, mas também tem gente que está te vendo pela primeira vez. Bacana demais. Então, inicialmente, quero desejar uma excelente noite a todos. Quero dizer que sinto-me honrada em estar sendo, né, convidada para participar de uma página tão importante hoje, tão falada aí no nosso segmento, no nosso setor. E quero agradecer a todos os proprietários, todos os profissionais aí do trânsito, que eu sei, né, que um dia cansativo, igual é um dia de CFC, um dia de educador de trânsito, mas que tirou esse tempinho para estar aqui, né, conosco. E eu vou tentar passar o máximo de informações, de conhecimento, conforme as dúvidas, né, forem surgindo aqui, as perguntas. Tenho certeza que eu vou aprender com vocês e vocês um pouquinho hoje aqui nessa live. Sejam todos muito bem-vindos. E mais uma vez, Maravilhoso. obrigada pelo convite, viu, Matias? Maravilhoso. Não, imagina, sou eu quem agradece. Para a gente, como eu falei para você, é um privilégio. Galera, vocês sabem que todo esse encontro que a gente tem aqui toda terça-feira, ele é um encontro gratuito e que tem ajudado bastante. Eu recebo muito feedbacks, né? Minha equipe sempre prepara os feedbacks para postar aqui. Depois a gente vai postar novamente. De tempos em tempos nós postamos os feedbacks e as pessoas têm agradecido e elogiado muito os conteúdos. E é gratuito. A única coisa que eu vou pedir de vocês é a ajuda de vocês para ir naquela setinha, compartilhar para que mais pessoas possam acompanhar essa live, porque a Daniela tem muita coisa para entregar para a gente, uma vasta experiência e vai agregar muito para vocês, tá? Bom, Daniela, Sim. para a gente começar, até eu quero conhecer um pouco mais de você e eu tenho certeza que as pessoas também estão ansiosas para poder conhecer um pouco mais sobre você. Eu gostaria que você falasse para a gente um pouquinho como que você começou como educadora do trânsito e também como você veio a ser, né, se tornar empresária no ramo aí de CFC. Por gentileza. Então, pessoal, a minha família é uma família que atuou, né, na educação, na formação de condutores, nos anos aí de 1990. Depois, durante um período, ainda permaneceram. Eu, bem novinha ali, 15 anos, já tinha aí esse convívio com o CFC, mas fui trabalhar na prefeitura de Betim, né? E em 2005 eu tive uma oportunidade de estar adquirindo um CFC. E antes eu disse, não, quero fazer um curso primeiro, né, de instrutor, para ver ali o mercado, se o que que tem a ver comigo isso, de fato. E nesse curso eu fui surpreendida por profissionais maravilhosos, né, a qual tive ali um entendimento muito grande, uma amplitude de possibilidades que um CFC ele tem, né, na realidade. E aí saí do curso totalmente disposta a investir, a correr atrás e principalmente a prestar um serviço diferenciado, né? Sair ali do tradicional do que os CFCs eles já estavam habituados a fazer. Por exemplo, na época o CFC ele podia lesionar em relação aos cursos especializados. Então, eu costumo falar que eu não ficava só atrás do balcão esperando, né, o cliente entrar. Eu corria atrás de parcerias, de cursos, de empresas, né? E aí fui aumentando, né, a cada dia mais o conhecimento, buscando mais informações em relação às normas, o que, que podia ser alterado. E desde cedo, né, dentro do CFC, ali na minha cidade, na cidade de Contagem, eu já comecei também a ver as coisas que
eram impostas e que não funcionavam. E a gente começou ali a criar um grupo de proprietários CFCs que lutavam em prol de melhorias, né, para a classe. Então, aí foi onde eu fui a cada dia, né, apaixonando. Depois me tornei diretora geral do CFC. Também sou observadora nacional de segurança. Então, tenho sempre buscado, né, estar nesse meio, nesse ramo. Para quê? Para a gente estar aumentando aí as possibilidades, né, de serviços, e, obviamente, de lucratividade e, principalmente, excelência na prestação de serviços. Maravilha. Ó, muito bom, Daniela. Obrigado por compartilhar conosco um pouco da sua história. Basicamente, nasceu dentro de uma autoescola. Praticamente. Praticamente. Mas uma coisa muito legal é que na sua fala a gente percebe primeiro que você tem uma visão um pouco ampliada, talvez em relação a muita gente, às vezes até do próprio segmento. Isso é muito legal. E uma coisa que você me falou que chamou bastante atenção é o fato de você estar, de certa forma, constantemente buscando se capacitar e também contribuir de alguma forma com o segmento. Isso é muito importante. Mas já que você falou de tudo isso, eu gostaria de ouvir de você o seguinte, logo de cara. Se você fosse dar uma dica para quem está querendo empreender no segmento, é que às vezes tem muita gente que quer empreender, está com receio, ou tem gente que começou agora, ainda está um pouco perdido, que dica você daria? Só uma ou várias? Fique à vontade, tá? Aqui o espaço é seu. Se tiver Então, várias é melhor, porque às vezes uma dica serve para um, outra serve para o outro, entendeu? verdade. Então, a primeira coisa, pessoal, inclusive, né, eu também dou assessoria aqui em Minas para as pessoas que querem ali empreender, né, nesse segmento, nesse setor, tá? A primeira dica é: conheça o ramo, conheça o que é o CFC. Tá certo? Primeira coisa é o conhecimento. Nós precisamos conhecer, né, o que é as leis. Por quê, Matias? Hoje nós temos vários proprietários de CFCs que eles desconhecem da Resolução 789, que é um manual que deveria, né, seria a Bíblia, né, do CFC, tinha que estar ali o tempo todo, né? Não é uma crítica, é porque como que você abre, como que você empreende, como que você investe o seu dinheiro em algo que você desconhece, né? Das imposições, das regras, de como que isso tem que funcionar. E qual que é a dificuldade que isso traz hoje? É que as pessoas, elas abrem ali as empresas, abrem os CFCs, eu costumo falar que entram no jogo, aí depois que entra no jogo, quer mudar as regras. Por quê? Porque não buscou o conhecimento, né? O conhecimento do setor, do mercado, das normas. Porque o CFC não é uma empresa, não é um comércio livre. Nós temos o braço do Estado ali dentro me determinando o número de veículos que eu tenho que ter, a validade que esses veículos devem ter para circular, né? Os equipamentos, a identificação externa desse veículo, a plotagem. A minha sala de legislação não pode ser, não. Eu tenho a capacidade aqui só para 5 alunos. Eu quero uma sala que atenda apenas 5 candidatos? Não. Eu tenho uma obrigatoriedade de uma sala de 24 metros até a lousa. Né? O Estado me impõe uma condição. Então, a primeira coisa é o conhecimento, né? É o conhecimento. Então, ok, quanto que eu vou precisar para investir nisso aqui? É rentável? Né? Aqui eu tenho as imposições. Eu tenho público para isso? Eu tive recentemente um CFC que eu não posso falar, né, Matias? A pessoa me contrata, ele fala: olha, eu quero nessa cidade, que essa cidade não tem CFC. Ok, meu amigo, então vamos lá. Eu começo a fazer quantos habitantes? Tem padaria? Tem tal comércio? Ah, não, não tem. A cidade está em crescimento. Então, ou seja, você pode abrir. Só que você vai passar por muitas dificuldades e, se brincar, nem lucro vai ter, igual não estava tendo. Aí, por fim, o que ele começou a fazer? Ah, não tem como entrar com uma regra, um pedido para ter só um veículo. Por que eu não tenho público para 2 veículos? Né? Então, ou seja, um municípiozinho pequeno, que praticamente a gente identifica como uma cidade dormitória. Ah, mas eu sou muito conhecido. Não é o fato de só ser conhecido, não é só o fato de ser um bom instrutor. Você tem que ter cliente para vender. Para qualquer negócio, a primeira coisa é você ter o cliente, né? Ter o conhecimento. Envolve aí essa questão de fazer o levantamento da clientela, né? Você tem que ter para quem vender, correto? Outra dica, né, super importante, olhar o ponto.
tá? Olhar o ponto, por quê? Às vezes a pessoa observa, nossa, esse lugar é muito movimentado, mas são muitos veículos que passam. Então, nós temos muitos passantes e poucos andantes, né? Ali, a pessoa só passa de carro, mas andando mesmo, para ver a sua empresa, para parar, para pedir um orçamento, para se tornar cliente, né? Aquele ponto ele não favorece. Não tem uma fachada que dá para identificar que ele é um centro de formação de condutores, né? Então, ou seja, torna-se visível, né? Olha um ponto estratégico, porque isso é fundamental aí, né, para atrair os seus alunos, tá? Temos que olhar também, Matias, eu recomendo muito, né, em relação a isso aí, a questão, às vezes, eu escuto muito dos instrutores hoje, que aqui em Minas a gente tá. Vou focar um pouco mais em Minas, que é o meu terreno aqui, tá? Vamos dizer Pode, assim. pode ficar à Nós vontade. estamos com a portaria de CFCs, de abertura de CFCs aqui, né? Vigente. E aí eles falam assim comigo, Daniela, eu estou no bairro X, tem mais de 20 anos que eu dou aula aqui, agora eu quero abrir um CFC na mesma rua do CFC que eu trabalhei a vida toda. E aí, 100 metros de distância, 100 né? metros, eu tenho certeza que eu vou ter muitos alunos, que eu vou pegar muitos alunos desse CFC. Ok, você pode até pegar, mas aquele bairro, aquela região, ela sustenta dois CFCs? Porque senão, ao invés de você ter um concorrente, você vai ter um inimigo, né? Que hoje é o que acontece muito, Sim. infelizmente, aí com os CFCs, se tornam inimigos, tá? Por quê? Porque, meu amigo, é sobrevivência, é o meu pão de cada dia, é o seu pão de cada dia. E nós não temos público para isso. E, Daniela, e essa visão é tão limitada porque, por exemplo, se eu estou lá como instrutor há 20 anos e passaram 1.000 alunos por mim, passaram. Eles já se formaram. Eu vou ter que buscar novos alunos, porque para eu ter novos clientes, são novas pessoas, não são os mesmos. Eu vou voltar lá agora e vender para os 1.000 que já compraram de mim, que me conhecem e confiam em mim? Não. Então, às vezes a pessoa entra e fala, nossa, eu sou bem conhecido, todo mundo tira habilitação comigo, eu sou instrutor de todo mundo. Sim, mas você é instrutor de quem já tirou. Exatamente. Tudo bem que essas pessoas podem, de certa forma, voltar a fazer um outro serviço ou indicar um potencial aluno para você, mas a pessoa tem que entender que ela tem que ter estratégias de captação para ela poder vender além do que ela já tem de possíveis indicações, que pode não ser o suficiente. E se é um bairro pequeno, que não tem uma densidade populacional, talvez ele está dando um tiro no pé. Se ele fosse abrir bem longe, talvez no outro bairro que ninguém conhece ele e que está longe do concorrente dele para não criar esse inimigo, talvez o negócio dele teria muito mais resultado, né? Exatamente. Né? Então, é ampliar mais um pouco essa visão. Não, eu quero abrir aqui porque aqui eu sou conhecido. Né? Então, tá bacana, mas é igual a gente está explicando. Você é conhecido ali, você trabalhou naquele bairro, naquela região por anos, mas aquela região tem cliente, né? Clientes para sustentar essas duas empresas. E aí é onde a gente vem hoje, que é um dos maiores problemas, se a gente, né, se não for um dos maiores, vamos dizer assim, que é a concorrência predatória, né? Então, a pessoa começa, igual eu tô falando, a ir para um instinto de selva mesmo. E nessa, infelizmente, a gente costuma falar assim que quem ganha é o cliente, não é o cliente que ganha. Todos perdem. Porque a partir do momento que você não coloca preço no seu serviço, é impossível você prestar um serviço de qualidade. É impossível. Per- Né? Perfeito, ótimo. Então, muita gente fala assim: nessa guerra de preço, quem ganha é só o cliente. Não, o cliente também perde. Não, Porque você não paga bem seus instrutores, trabalham desestimulados, não consegue trocar o veículo ali no tempo, o veículo totalmente depreciado, né? E a estrutura do CFC também. Então, são vários. E aí, infelizmente, a gente colhe o trânsito, né, que a gente tem aí hoje, que infelizmente, a gente vai falar isso também, creio eu, né? sim. Ocupando o ranking aí em terceiro lugar, o ranking de mortes no trânsito. Perfeito, olha, muito bom, ótimas colocações. Pessoal, e aí uma dica legal para você que talvez quer empreender, quer começar. A Daniela é uma pessoa que ela presta consultoria, assessoria para quem quer abrir uma autoescola, orientar você quais são os passos, como você fazer um planejamento. Então já segue o perfil dela ali, se você não segue, fala com ela no privado. Se precisar, me chama também, que eu mando o contato dela para você, para que você faça um planejamento correto e não comece no calor da emoção e fazer um negócio que amanhã ou depois pode tornar uma grande dor de cabeça. E aí você trouxe uma questão muito importante. Eu recebi anteontem um contato, porque como a gente
participa de vários grupos, fica sempre compartilhando os nossos conteúdos. Então, a galera começa a acompanhar e acha legal. E teve uma pessoa, eu não vou falar o nome da cidade, até para não expor, mas teve uma, e talvez a pessoa esteja aqui, talvez até a patroa esteja aqui, mas se carapuça civil, gente, usa porque vai ser bom. A pessoa me chamou, não conheço, número desconhecido, e aí me chamou e falou assim, me cumprimentou, me chamou por nome, aí eu chamei a pessoa por nome também, porque eu vi que tinha o nome da pessoa, cumprimentei, e aí a pessoa falou, olha, eu vejo que você sempre compartilha o material de vocês ali no grupo, tem um monte de informação, talvez você possa me ajudar. E aí eu imaginei que fosse um dono de autoescola que precisasse de ajuda. Era totalmente o oposto disso. Falou, olha, eu fui contratada agora recentemente como instrutora, e aí eu não tenho vale alimentação, eu não tenho vale transporte, eu não tenho ajuda de custo, eu tenho que me deslocar cerca de 12 quilômetros com todo o custo meu para poder ir trabalhar. E aí eu tô com uma semana na empresa e está extremamente inviável para mim. Porque o restinho do dinheiro que eu tô tendo, eu estou investindo para ir trabalhar. É normal essa prática no mercado? Gente, a minha cara chega a pinica de vergonha. Sabe por quê? Eu já falei disso aqui em outro momento. Vale lembrar que muitos donos de autoescolas são pessoas que foram instrutor. E talvez o desejo maior que você tinha era ser valorizado, reconhecido, honrado e respeitado. E agora você está do outro lado. Você é um dono de autoescola, você é um empreendedor, um empresário. Então, eu acho que a gente tem um papel muito importante nessa construção de um mercado mais justo, onde honre melhor esses profissionais. Então, imagina você contratar um instrutor, pedir para o cara andar 10 quilômetros de uma cidade, 12 quilômetros de uma cidade para outra, você não fornece o veículo, você não paga combustível, não dá ajuda de custo, não dá alimentação, nada para a pessoa e falar para a pessoa, você vai gastar e vai receber daqui 30 dias, sei lá quando. Então, essa situação real que aconteceu comigo. Então, quis compartilhar aqui com vocês para poder gerar uma reflexão aí, tá bom? Ó, deixa eu trazer algumas informações aqui, que é bem legal aqui. Primeiro, a Olga, deixa eu dar um abraço aqui para a Olga, que sou fã da Olga. Ela que me indicou você, sou muito grato, tá, Olga, por ter nos colocado em contato. E a Olga mencionou o seguinte, é que você comentou que a portaria está vigente aí para poder abrir CFCs, né, para abertura de CFCs. E ela perguntou se tem alguma regra, por exemplo, como número de habitantes. Você tem essa informação? Infelizmente, não tem a regra mais, pois em Minas, né, existia um decreto, esse decreto foi revogado, e era nesse decreto que tinha essa norma, que limitava conforme o número de eleitores. Então, hoje, assim, a gente está lutando, a associação ela tem lutado, né, para fechar essa portaria, ou mudar algumas coisas nessa portaria, porque eu costumo falar que aqui em Minas, a situação que nós estamos vivendo, ela é muito preocupante, porque não são, tem sim aí os novos investidores, igual eu estou te falando, né? Os instrutores que me procuram, que trabalham e que quer empreender, que quer ter o próprio negócio, mas hoje nós temos mais dos mesmos, que eu digo, né? O que isso quer dizer? Aquele CFC que já está trabalhando errado, que já estava nessa levada aí de não ter um controle financeiro, de não ter qualidade, ele encerra as suas atividades e em cima daquela estrutura ele abre um novo CNPJ. Por quê? Porque não está tendo nenhum tipo de impedimento, né? Então, a gente tem ficado muito temeroso, todos aqui, todos temerosos, preocupados em relação a isso, e uma força-tarefa para tentar, através de força política, modificar. Mas que tem agarrado muito aqui em Minas Gerais? A gente também está num processo de transição, porque era o único estado ainda que era a Polícia Civil quem administrava o departamento de trânsito, né? Então, hoje nós temos a CEPLAG, através da sede, que está fazendo essa transição. Então, são muitas mudanças e no meio uma portaria de abertura de CFCs, né? Então, as pessoas estão chegando agora, ainda alguns não têm ali o entendimento, igual o pessoal da polícia já tinha, né? Para estar interferindo junto ao governo. Então, todos ainda um pouco com receio, com alguns temores. Então, o que a gente precisa hoje aqui mesmo em Minas para modificar ou barrar essa portaria é a vontade política mesmo, para fazer o negócio acontecer. Mas, infelizmente, não temos nenhum entrave em relação ao número de CFCs. Pode abrir de forma desordenada. Nossa Deus. Essa é a palavra correta.
Mas isso é meio que geral, né? Tem alguns estados não tá com portaria aberta, como o Rafael acabou de comentar, que São Paulo não está. E a Dani Oliveira, ela até comentou aqui, né, que Minas merecia um tabelamento de preço, como a gente atende alguns clientes da Bahia, lá tem um tabelamento, né? Preço mínimo, preço máximo, e ainda assim ainda tem que ficar brigando para os caras vender, pelo menos dentro dessa tabela, que ainda tem gente que quer vender abaixo da tabela. Eu falo, gente, eu não consigo entender. Artistas, né? Artistas. Então, hoje eu conversei com uma pessoa super especial da Bahia, porque também eu brinco que é um filho que a AMP tem que ter. Né? Ele Sim. está sendo planejado, já foi estudado, já foi ali, tá o projeto todo prontinho. E também a gente está dependendo agora de boa vontade dos políticos de Minas Gerais, né? Sim. Por quê? Porque o que eu conversei hoje com o pessoal do estado da Bahia? Eu queria um feedback. Porque a gente fica com temor. Será que a precificação, que a gente até nem pode falar em relação ao tabelamento, que é considerado aí, né? A gente vai estar ferindo os direitos do consumidor. Sim. Então, no caso da precificação, eu quis conversar, ter feedback, porque aqui a gente em Minas também tem gente que é contra. Né? Sim. Isso vai dar errado. Aqui é diferente do Rio Grande do Sul. Sim, só que o estado da Bahia é o mesmo formato de credenciamento do estado de Minas Gerais e dos demais. Uhum. Então, hoje, assim, o feedback que eu tive foi maravilhoso, né? De pessoas que, depois que implementaram lá a precificação, resolveram até abrir mais CFCs. Sim. Porque realmente hoje, do formato que a gente está trabalhando, a gente trabalha ali, eu brinco, que é trocando cebolas, né? Sim. O candidato, ele vem e faz um empréstimo para você pagar ali as dívidas daquele mês, para você prestar o serviço daqui uns dias, e aí você vai nesse ciclo vicioso, né? Infelizmente. Então, a gente também aqui em Minas, a gente reconhece, a AMP não vai sossegar até que isso se torne realidade, né? Nós, inclusive, Matias, nós, para não termos erros, nós contratamos a mesma equipe de economistas do estado da Bahia, que fez ali todo o estudo amplo, né, em todas as regionais do estado. Em Minas foi feito da mesma maneira. Tivemos aí, quero agradecer aos CFCs que se prontificaram em todas as regiões do estado de Minas Gerais para passar os dados ali, para a gente chegar, né, aos valores reais que, de fato, cada serviço deve ter. Mas não Perfeito. vamos cansar até que isso se torne realidade. Maravilhoso. Gente, e isso assim, é muito importante. Eu, particularmente, fico muito triste de que tenha que ter uma intervenção do Estado, vamos chamar assim, para fazer você, como empreendedor, entender que seu negócio precisa ter lucratividade. É triste, porque Isso. essa deveria ser uma consciência mútua e natural de qualquer empreendedor. Aqui nós somos uma assessoria, né, de estruturação de processos comerciais e formação de time de vendas. A nossa maior briga com o dono de autoescola é, olha, você precisa se tornar um empresário. E ao invés de você ficar focado em programas que dá desconto, focado em descontos, foca em captar clientes qualificados, foca em capacitar seu time, foca em estruturar processos comerciais, foca em valorizar o seu time no sentido de dar uma remuneração variável para o seu vendedor, dar uma remuneração variável para o seu instrutor. Se todo mundo começasse a ampliar a visão para isso, a gente não precisava da interferência do Estado. Só como a gente ainda não tem, é importante que o Estado interfira para dizer para você, ó, pelo amor de Deus, você pode ganhar mais, você merece mais, e aí, para a coisa acontecer. Ó, tem um monte de gente falando aqui, então eu quero aproveitar também o comentário das pessoas, Sim. porque acho que é bacana isso, né? Primeiro Sim. dá um alô ali pro pessoal da Autoescola Ideal de Macapá, que falou que estão assistindo lá de Macapá, obrigado por estar nos Obrigada. acompanhando. O pessoal, a Edna da Autoescola São Cristóvão de Pouso Alegre também está nos acompanhando aqui. Abração, Edna. E a Gabriela, a Autoescola Gabriela, ela mandou boa noite para mim, para você, e questionou para você, embora não está dentro do tema, mas como você está na associação, vou aproveitar até para que as pessoas Sim. entendam isso. E eu sempre falo aqui para as pessoas, cara, procura associação no seu estado. Se não tem uma associação, fala comigo, que eu coloco vocês em contato com a Olga, o pessoal da Abrauto, para você abrir uma associação no seu estado, porque isso é muito importante. Olha o que o pessoal da Bahia conseguiu, olha o que eles estão conseguindo ali, Exatamente. trabalhando em conjunto e unindo forças. E aí ela perguntou o seguinte, Daniela, qual é a diferença entre a associação e o sindicato? Então, vamos lá, né? Vamos falar primeiro por que a associação ela surgiu.
A associação ela surgiu do nosso descontentamento com a representação sindical. A maioria das associações, elas surgem quando, né, os representados ali, eles não estão satisfeitos com seus representantes. Sim. E aqui em Minas Gerais, nós vivemos, eu costumo falar, Matias e demais, que a gente estava vivendo uma herança maldita, né? Colhendo aí uma herança maldita. De que forma, Daniela? Como assim? O que é isso, herança maldita? Era um tal de desce goela abaixo. Não olhava norma superior, se estava infringindo, se ia dar conta de cumprir ou não, né? Eu já cheguei a ter um caixote dentro do meu CFC de madeira com volante, veículo estático. O que é isso? Quem aceitou isso, né? Então, ou seja, barbaridades. Não, eu estou aqui só. Não, vamos questionar. Vamos ver as coisas, se de fato isso aqui procede ou não. Então, Minas chegou a um ponto que os CFCs estavam sendo muito castigados, né? Muito mesmo, sem representatividade. E aí, um grupo de proprietários, eu já era presidente da Associação da Cidade de Contagem, nós juntamos, né, a capital e outros municípios e falamos, não, nós vamos começar agora a movimentar, chega, né? Porque senão a gente vai nadar e morrer todo mundo na praia. E foi onde surgiu a associação com o primeiro aí, com a primeira vitória, que foi a facultatividade do simulador de direção. E a partir daí, a gente foi só ganhando força no estado de Minas Gerais e começou a acontecer algo em Minas que nunca tinha acontecido, que era antes de qualquer publicação, de qualquer decisão do órgão, os representantes eram chamados para participar. Né? Então, nós fomos chamados aí para participar de várias situações, por exemplo, como a telemetria. Na época que eles tentaram implementar aqui em Minas Gerais, né? Implantar aqui em Minas, a forma que veio foi totalmente prejudicial para os CFCs. Então, a AMP falou que não ia comungar com aquilo e nós já saímos de lá deixando bem claro que assim que a portaria fosse publicada, a gente iria contrapor judicialmente. E também tivemos êxito nessa ação, né? E além dos feitos que a gente conseguiu em Brasília, em nome da associação da AMP, juntamente com a Abrauto. E o que eu quero dizer? É muito bom, pessoal, mesmo no seu estado, que você já tem um sindicato forte, ter uma associação. Né? A gente precisa desses dois pesos e duas medidas, de mais cabeças ali representando, né? Porque às vezes o sindicato ele toma uma decisão que não é a vontade ali dos CFCs, ou a associação, então um vai contrapor o outro, né? E a vontade da maioria que tem que prevalecer. Então, aqui a gente sempre andou dessa forma. Na pandemia, né, a sindicato e a associação trabalharam juntos. O objetivo era único, que era o quê? Que era a reabertura dos CFCs. E Minas Gerais foi um dos primeiros estados aí, de tanta gente batalhar, trabalhar também, conseguir, né, ter sala de aula aberta em um pleno estado pandêmico. Lutamos e conseguimos, através da associação, fui muito criticada na época, com as aulas remotas, né? Então, a gente lutou junto ao governo aqui do estado, junto com o Detran, na época que deu maior suporte, mas foi tudo através aí da associação. Então, agora falando legalmente, há uma diferença, porque a associação ainda ela é limitada, né? Porque a associação, qual que é o limite dela? Nós só podemos representar, infelizmente, pessoal, os nossos associados, porque a nossa vontade era representar a maioria. O sindicato, ele é, né, constituído aí, ele está lá na Constituição, representando as nossas vontades, independentemente da gente ser sindicalizado ou não. E as pessoas têm uma dificuldade muito grande em entender isso. Agora, nós recentemente ganhamos aqui, né, uma ação suspendendo algumas cláusulas que a gente considerou abusivas da nossa convenção coletiva, só que o juiz não concedeu a nível estadual, igual nós conseguimos da telemetria, igual a gente conseguiu no caso recentemente da validade dos veículos, dos diretores não precisar do curso superior para exercer as funções. Então, isso a gente conseguiu a nível estadual. Agora, algumas ações o juiz ele fala, não, você só pode representar os seus associados. Diferentemente do sindicato, que está lá na Constituição, representando a todo aquele setor, a todo aquele segmento. Se tiver ficado mais alguma dúvida, né, podem estar me chamando aí que a gente vai tentando esclarecer também. Maravilhoso. Ó, inclusive a Gabriela que fez a pergunta, ela falou o seguinte: já vou sair do sindicato e me associar à associação. Ótimo, muito bom. Ah,
A Tatiana, ela comentou o seguinte, ó, matei aula só para ver vocês, duas pessoas fantásticas. Ô, querida, olha, muitíssimo obrigado, é um privilégio ter você aqui. A Tatiana é uma cliente nossa lá de Belo Horizonte, é uma pessoa maravilhosa, uma guerreira de verdade, trabalha pra caramba, muito bom. Show, show, show. Ah, a, a, a Edna até comentou, né, que se a Gabriela for lá para a associação, pode ter certeza que ela vai ser muito bem assistida. Obrigado, Edna. Show de bola. Gente, ó, uma coisa muito legal é isso. Muita gente às vezes não conhece sobre a associação, não sabe sobre a Abral, não sabe que tem uma associação no estado. É muito importante você pesquisar. Por isso que eu falo, gente, se você como empreendedor, como empresário, tem que sair da caixinha. Essa coisa de você estar tão focado ali no operacional, que você não sabe o que está acontecendo no seu estado, na sua cidade, no seu país, para o seu segmento, isso é um problema. Então, é importante você estar atento ao que está acontecendo. Existe um movimento e que pode impactar muito a sua vida e que você nem sabe que existe. Então, é importante você buscar essas informações, ok? Bom, vamos lá. Exatamente. Daniela, uma coisa que eu mais ouço e a gente percebe, inclusive você comentou sobre isso, né? Essa coisa do mais do mesmo. E esse mais do mesmo faz parecer que o ramo de CFCs tem nichos de serviços limitados. Mas na sua fala a gente já percebeu logo no começo que você percebeu várias oportunidades no nicho. Fala pra gente sobre isso. O CFCs tem nicho de serviços limitados? Então, Matias, essa é uma pergunta um tanto quanto polêmica, né? Porque as Mas pessoas falam assim: eu falo assim, meu não, é papel aqui. limitado sim. A autoescola, vou te dar um exemplo a qual aconteceu comigo, tá? No meu CFC, não vou vir com aquelas historinhas. O CFC é do meu amigo? Não, foi no meu CFC. Eu tinha uma geladeira no meu CFC que ficava na recepção, onde eu disponibilizava lá para vender água mineral, refrigerantes, né? Bebidas ali para os nossos alunos que chegavam naquela correria, às vezes até na hora do exame, esqueci minha garrafinha de água, vou comprar uma garrafinha aqui para levar para a área de exame, e etc. Fui denunciada, eu tive que retirar essa geladeira. Por quê? Porque não é objeto do meu contrato vender isso ali. Objeto do meu contrato é o condutor, é o candidato, é tudo que se diz respeito à Carteira Nacional de Habilitação. Então, eu vou responder. Eu sei que eu posso, né, no caso, ser criticada por alguns, mas eu espero contribuir, né, com a minha opinião e abrir a mentalidade dos demais proprietários de CFCs aqui. Então, por que eu não acho que é, né, um nicho, que é uma empresa limitada? Porque dentro de um CFC, eu tenho vários serviços. E eu não sou limitado a ponto de você não pode oferecer a categoria de moto. Eu posso. Quem vai decidir se eu vou, né, vou oferecer aquele serviço sou eu. Então, eu posso oferecer dentro de um CFC, eu posso ter um CFC que vai prestar para aquela população, para a sociedade, para que ele venha renovar a sua CNH, ou não, tem CFC que não quer. Eu posso oferecer o serviço do curso de atualização. Eu conheço o proprietário de CFC e fala assim: não, isso aqui dá amolação demais, eu não quero oferecer esse serviço. O curso de motofretista, mototaxista. Eu posso oferecer, né, a categoria A. Tem CFC, meus amigos, que só oferece um produto na prateleira. Só tem um produto, só categoria B. Hoje nós estamos com uma moda de CFCs que oferecem apenas o curso teórico. Foi uma escolha. Então ninguém limitou aquela empresa. Aquela empresa se limitou a prestar somente esse serviço, né? Eu quero prestar também um serviço na categoria D. Correto? Não, eu quero ser um suporte para o cidadão. Eu vou estar aqui atualizando o endereço, estou ajudando ele a atualizar algum dado no seu prontuário, né? Então, são vários serviços aí que nós podemos prestar para um público infinito que todos os dias completam 18 anos sem limite de idade. Então, por isso que eu falo, né, que não é um nicho, um ramo, um setor limitado. Quem limita o CFC é o proprietário. Vou te falar uma experiência que eu tive, né? Que eu estou estudando há 2 anos. O meu CFC ele oferece todos os tipos de cursos teóricos, tanto para o candidato quanto para o condutor, inclusive o especializado, o mototaxista e o motofretista, tá? Lá na minha região hoje, em Contagem, nós temos mais de 80 CFCs.
todos oferecem a categoria B e o curso teórico, correto? Alguns não oferecem a categoria A. E apenas 4 agora, com o meu CFC, oferecem a categoria D e a categoria E. De 80. O que que eu fiz? De Oi? De 80. 80. Só 4. Olha Eu aí, só tenho gente. 4 concorrentes nessas categorias. Eu não tinha categoria E. E eu falei, olha, eu vou investir na categoria E por quê? Eu vou conseguir colocar um valor nas aulas que eu não vou ter praticamente concorrente. Eu consigo fazer isso na categoria B? Não, não consigo. Por quê? Porque o número de concorrentes, Concorrente é muito né, maior. que oferece a categoria B é gigantesco. Né? Então, a ideia, você só conhece a sua empresa e as possibilidades, elas só aparecem se você estiver trabalhando. Se você estiver ali no seu negócio. Você não precisa ser escravo do seu negócio, mas você precisa estar ali para você começar a ver as possibilidades. Né? Então, às vezes, eu não estou desfazendo, desmerecendo as pessoas, mas às vezes essa informação que nos passaram acabaram te limitando. Que de fato o CFC é engessado, que você não pode fazer nada, que você não pode. Não, para que você vai vender pão dentro de um CFC? Você tem ali várias categorias, vários serviços que você pode prestar, correto? Uma coisa muito importante, Matias, como eu falo em relação ao próprio CFC que se limita, nós temos CFCs que nem as aulas remotas eles não quiseram aderir. Sim. Conheço um monte. E aí? Ah, mas eu não vou ter público, mas você tentou? Quanto que você ia gastar para tentar esse tipo de serviço se você já tem o espaço, se você já tem a mão de obra, né? Então a gente tem sim que buscar, tentar trazer esse serviço. Ah, mas a minha autoescola é pequenininha. É a autoescola que é pequenininha ou sua mente que está se comportando, né, como uma mente pequena e automaticamente limitando aí, tornando o seu CFC um CFC pequeno, sua empresa uma empresa pequena. Perfeito. Olha, maravilhoso. Talvez tenha sido a sua melhor colocação, tá? Ainda que gere polêmica, mas o que que eu penso é o seguinte, eu sempre falo disso aqui, né? Você nunca vai receber mais do que aquilo que está estabelecido em sua mente. Então, meu amigo, se você tem a mentalidade pequena, os seus resultados serão do tamanho da sua mentalidade. Sempre. Tudo da nossa vida é limitado pela nossa mentalidade. Então, meu amigo, a pessoa até fala, né, que sonhar pequeno e sonhar grande gasta a mesma energia. Exatamente. Então é melhor sonhar grande porque a tira no sol e acerta a lua tá lindo. Agora, o pior é quando a pessoa tem essa mentalidade limitada. Então, gente, por isso a pergunta do nosso tema de hoje, né? Será que os resultados estão limitados ou será que você está limitado? Sendo bem direto, sem rodeios. Então, será que você não está sendo o maior limitador do seu negócio, dos resultados da sua autoescola, com a sua visão? O que eu mais escuto aqui, batia, às vezes eu converso com muitos clientes, tá? Às vezes esse ano e agora, o ano passado eu falei com mais de 300 donos de autoescola, esse ano eu vou falar com o dobro, porque eu faço uma média de, às vezes, 12, 15 reuniões por dia falando com donos de autoescola, todo santo dia. E o que que a gente percebe aqui? Que o dono de autoescola, 99% das conversas minha maior, se eu perguntar para qualquer dono de autoescola, qual que é a sua maior dificuldade? A concorrência, a prostituição do preço, o Detran. Ele está sempre olhando para aquilo que ele não tem controle. Cara, você vai fazer o que com o Detran? Jogar uma bomba lá, matar todo mundo? Você vai fazer o que com o concorrente? Quando você estuda, por exemplo, matriz de SWOT, por exemplo, lá na matriz SWOT você aprende as forças internas, onde você tem controle, e as externas. O máximo que você pode fazer é melhorar as internas para poder lidar melhor com as externas quando elas chegar, porque você não tem nenhum controle. E ao invés do cara estar pensando assim, cara, o que que eu preciso fazer para captar mais clientes qualificados? O que eu preciso fazer para poder estruturar melhor os meus processos? Para eu ter uma gestão melhor das minhas finanças, uma gestão melhor dos meus custos, capacitar mais o meu time, ter um time mais engajado, um time mais comprometido, entender quais são os meus diferenciais, agregar mais valor aos meus serviços. Ao invés de estar pensando nisso, ele está pensando lá no concorrente. E aí, automaticamente, se eu estou olhando para o concorrente, a única coisa que eu posso fazer para poder competir com o meu concorrente tem dois caminhos. Um, eu mato o meu concorrente. Segundo, eu abaixo o preço para competir com ele. Aí, como não pode matar, o que a maioria está fazendo? Baixando o preço. Exatamente. Então, assim, ó, é por isso que eu falo que essa fala sua é muito importante. E, gente, eu particularmente não tenho medo da polêmica, tá? Quem me assiste aqui sabe que eu sou doido. Eu não tenho medo da polêmica. Polêmica é bom. Provocar as pessoas é bom. Levar uns tapas na cara de vez em quando é bom. Eu não cheguei aqui, por exemplo, só com as coisas boas. Eu cheguei aqui com o lado ruim, que eu levei pancada, porrada.
Então, é muito importante a gente, como empreendedor, ampliar a nossa visão e percepção e entender o seguinte: olha, fato, nós estamos no mercado corrupto. Fato, nós estamos no mercado que tem hiperconcorrência. Fato, nós estamos no mercado que tem prostituição de preço. Esse é o fato, pronto. Não há nada que você possa fazer. A pergunta importante é: o que eu preciso fazer para continuar tendo um negócio sustentável e lucrativo, mesmo com esse cenário? Porque se você sair do ramo de autoescola, vem pro meu ramo. Meu ramo é igual, ou Sim. pior. Tão prostituído quanto, crescendo muito concorrência. Gente, todo mercado que é lucrativo é muito concorrido. Você acha que o ramo de autoescola é concorrido por quê? Porque é Porque é um mercado bom. lucrativo. Sim. Ninguém empreende em mercado que não está crescendo, meu amigo. Ninguém empreende, só empreende quando as pessoas veem que tem possibilidades. Vocês lembram quando surgiu aquele negócio das paletas mexicanas? Nosso Deus! Todo mundo queria vender paleta mexicana. Por quê? Porque era um negócio de ascensão. Lembra quando surgiu o açaí? Nós até nunca, a não ser quem mora lá para Pará, para lá, a gente nunca tinha visto falar de açaí. Quando surgiu a onda de açaí, menino, cada esquina tinha uma pessoa com açaí. Tranquilo. Eu conheci um Verdade. amigo meu que abriu uma franquia de carrinhos de açaí, tinha 15 carrinhos de açaí vendendo em Cuiabá. Tinha tanta Ah, gente abrindo açaí que faliu o segmento, acabou. Hoje em dia você quase não vê negócio de açaí. verdade. Por quê? Porque era um mercado que estava em ascensão, crescendo. Então, todo mundo que está entrando no ramo de autoescola é porque percebe que o ramo de autoescola é um ramo bom, que tem possibilidades. Só que agora, meu amigo, você tem que colocar a sua mentalidade, a sua inteligência, jogar a seu favor. E aí vamos pensar o seguinte: qual foi a última vez que você leu um livro? Exatamente. Qual foi a última vez? Qual foi a última vez que você participou de um treinamento, foi para um evento em São Paulo? Não precisa nem ser do segmento. Seja lá, sei lá, do Marcos Marques para poder assistir o acelerador de resultados, seja do Pablo Marçal, para poder ampliar a sua visão. Nunca fez. E aí fala, tá difícil o mercado. Gente, o mercado sempre tá difícil para gente que tem mentalidade limitada. E a nossa mente só expande quando a gente estuda, quando a gente pesquisa, ouve outras pessoas, outras opiniões. Não quero participar da associação porque o povo lá discute muito e briga. Maravilhoso. Onde tem muita discussão e briga, tem a oportunidade de você pensar diferente. Parar de agir da mesma maneira que você age. Então, amplie a sua visão, que eu tenho certeza que vai ser legal. E aí, deixa eu ver aqui o que o pessoal tá falando aqui, porque tem muita gente comentando. Cadê? Pera aí. A Dani falou que você a inspira, Daniela. Oh, que isso. E, Sinto até lisonjeada. Obrigada. O que eu tento é, fazer muito, Matias, é, por exemplo, eu costumo brincar que eu detesto pessoas que têm ali aquele estilo de carrinho, carro de funerária, que só traz notícia ruim. Tem gente no nosso segmento que gosta de divulgar coisa ruim. Gente, a gente. Não, para com isso, a gente já não tem um pingo de sossego, calma, né? Então vamos ver, levar uma esperança, vai melhorar, estamos lutando, né? Então, assim, muito obrigada aí, né, por essa mensagem. Fico muito feliz com isso. Obrigada. maravilhoso. Ó, o pessoal da Automoescola Oficial mencionou o seguinte: Daniela, além de uma excelente profissional, é uma pessoa muito boa, uma grande amiga. E a Flávia, ela trouxe uma pergunta que eu acho interessante a gente sempre falar disso. Vou te ouvir primeiro, depois eu quero trazer minha percepção em relação a isso. Ela diz o seguinte, ó, uma coisa muito importante frisar também é a falta de profissionais disponíveis. Muito preocupante. O que fazer para melhorar isso? Então, Matias, eu tinha feito um esboçozinho, né? Que eu não sabia como que ia caminhar aqui. Eu coloquei essa observação, tá? Mas antes da gente mudar para a resposta, eu quero só falar uma frase, assim, de impacto, que você iniciou, né? Esse bloco agora falando em relação à concorrência desleal, das pessoas que focam no concorrente. Pessoal, coloca uma coisa na cabeça de vocês. Quem foca no concorrente não tem tempo para o cliente, né? Então, o nosso objetivo não é o que o concorrente vai fazer. Nós temos que ter um estudo de mercado, ver ali os preços que estão sendo praticados. É óbvio. Se você tira um dia, 2 dias da semana ali, né? Do mês, desculpa. Escolhe uma semana aí. Olha, vamos ver como que tá os preços aqui na nossa região. Bota a sua secretária para ligar de um número, sei lá como, né? Alguém para fazer os orçamentos.
Pronto, e acabou, e vai tocar sua vida, né? Então a gente tem que focar na nossa empresa, gastar nossa energia com o nosso colaborador, com a nossa empresa, com os nossos clientes. Esquecer o concorrente, né? E muita gente fica só falando do Gente, concorrente, né? E não tudo que a gente prospera. foca expande. Tudo que a gente foca expande. Se você está focado no seu concorrente, você vai ver o seu concorrente crescendo, dominando o mercado, expandindo. É simples. Você está gastando energia com ele, seu foco está lá. Você quer expandir seus resultados? Foca no seu negócio. Então vamos lá. Em relação à falta de profissional. Eu posso afirmar, porque eu conheço tem vários amigos, né, que são empresários, amigas, de setores mais diversos, e isso hoje é geral, pessoal. É geral, essa falta de profissional, tá? Eu vou falar aqui o que eu escuto, porque assim como o Matias disse que ele é muito procurado por instrutores, por profissionais, da mesma forma eu sou. Inclusive, eles têm, graças a Deus, eu agradeço, tanta confiança em mim que eles me colocam, eles criam grupos de instrutores e me pedem para eu participar. Fala, Daniela, você pode entrar para você orientar a gente, porque eu vejo que você, né, é imparcial nas orientações. Então, posso te colocar no nosso grupo? Então, o que acontece, pessoal? Hoje, né, nós temos uma fomentação do empreendedorismo muito grande, certo? Sim. E essa fomentação, ela chega a pontos assim de levar a pessoa a refletir da seguinte forma: se só de você já ter tido a atitude de criar um emprego para você mesmo, sendo dono do seu próprio negócio, você já venceu na vida. Mas será que é assim mesmo? Se você tiver um celular na mão, você não precisa trabalhar para os outros nunca mais. Isso, exatamente. Então é essa política, né, que eles estão vendendo, tá? Então é isso aí que eles estão vendendo. Agora vamos lá. Desde a pandemia, podem fazer aí uma retrospectiva comigo. Os nossos instrutores, eu perdi muito instrutor que saiu e foi trabalhar por conta própria, porque a pandemia mostrou um caminho para ele, tá? A pandemia mostrou o iFood, a Uber, os vários aplicativos de transporte, certo? De entregas. Então, nós temos hoje uma liberdade aí, né, para as pessoas. Hoje, o nosso maior concorrente são esses aplicativos. Que concorrem aí, onde os instrutores, né, começam a fazer conta do horário que ele trabalha no CFC, quanto que ele recebe, ele faz o horário dele ali na Uber, ele faz o trajeto dele, tá? Então, a gente teve esse problema. E o outro problema, pessoal, é que todo profissional que você conversar no Brasil, a gente também, infelizmente, a gente tem uma política que foi criada e a gente vai demorar muitos anos para desconstituir, que é o inimigo, patrão e colaborador, tá? Então, nós temos essa política, infelizmente. Então, todo funcionário que você for conversar, inclusive se tiver instrutor aqui, eu te faço esse convite. Conversa com o engenheiro. Ele vai falar assim com você: ah, não me valorizam. Conversa com o advogado. Ah, ganho pouco, não me valorizam. Conversa com um médico. Ah, trabalho no hospital, não me valoriza. Conversa com o enfermeiro. Então, hoje, o profissional, claro, tem que melhorar muito a questão trabalhista no nosso país, tem. Mas hoje, infelizmente, o custo de vida ele é tão alto que para nós, empregadores, nós pagamos muito. É uma facada a nossa folha de pagamento, porque não é só o salário, né? Nós temos aí uma somatória de impostos, de recolhimentos. E a pessoa que recebe, ela não consegue viajar, ela não consegue, às vezes, fazer um curso, pagar uma escola melhor para o filho. Por quê? Porque o que ela recebe é pouco. Então, a gente tem essa questão. Para quem paga é muito, para quem recebe é pouco. E a nossa profissão, ela está deixando de ser atrativa. Por quê? Porque envolve ainda o nicho da educação, né? E uma das partes menos valorizadas no nosso país, infelizmente todos nós sabemos que é a parte da educação. Né? Agora, muitos instrutores falam assim comigo: ah, Daniela, mas é muita autoescola ruim, meu amigo. Você só entrega a sua carteira de trabalho no lugar que você quer trabalhar, né? Então a gente já está nessa concorrência gigantesca, a gente está tendo uma dificuldade para contratar profissionais. Você ainda vai procurar uma empresa que você acha que está, como se diz, né? Não está te valorizando, não está fazendo os recolhimentos dos seus encargos, né? Então, tudo isso tem que ser analisado. Agora, o CFC, Daniela, e o que, que eu posso fazer, Daniela, para poder motivar os meus instrutores? Gente, não é só dinheiro.
Porque o dinheiro, eu costumo falar que é o pior meio de incentivo que a gente pode usar. Em qual aspecto? A pessoa que ganha 2.000, ela vai ter um padrão de vida. Você aumenta o salário dela para 5.000, ela vai aumentar o padrão de vida e daqui a pouco o dinheiro também vai deixar de ser a motivação dela. Vai tornar pouco também, né? Então, nós temos que ter ambientes dignos de trabalho, né? Ter ali um local para o seu funcionário sentar, almoçar, se for necessário, ter um local de descanso, né? Os benefícios, tem alguns benefícios que chamam a atenção, né? O vale alimentação, tá? Ah, mas eu não estou ganhando dinheiro. Então, o problema não está no seu funcionário, tá? Nós, empregadores, empresários, que nós não estamos sabendo colocar preço no nosso serviço para valorizar a pessoa e tornar, né, aquela profissão desejável. E outro problema, pessoal, é que, infelizmente, né, nós também estamos tendo muito problema na desvalorização. A gente mesmo já fala, esse ramo nosso não é valorizado. Então, um parente nosso que às vezes tinha aquele sonho que, nossa, que profissão legal ser instrutor de autoescola, não ensinar os outros a dirigir. O olho até brilhava quando as pessoas falavam assim, ó, essa é a Daniela, ela é instrutora. Nossa, que legal! Gente, hoje a gente não escuta isso mais, né? Então, às vezes, a gente mesmo está depreciando ali as profissões, o nosso trabalho, que é de extrema importância. Reclama Pegando, tanto do mercado que o mercado, ao invés de atrair, repele, né? repele, exatamente. E outro fator, pessoal, creio eu que é a carga horária abusiva que nós temos. Tá? É uma carga horária que, de fato, uma pessoa, eu conheço o CSC que funciona de 6 da manhã às 20 da noite, de segunda a sábado, né? Então, vai trabalhar, vai ter uma carga horária mais extensa? Dá o final de semana, correto? Para o seu colaborador ali, uma sugestão, ok? Além, lógico, né, das questões trabalhistas, que esse CFC vai estar cavando um passivo aí, né? Aqui em Minas, a gente já tentou, já conversou até mesmo com o sindicato, para a gente colocar a possibilidade de um instrutor trabalhar em mais de um CFC, Matias. Porque é comprovado que quando você sai de um ambiente de trabalho e vai para outro, a sua energia, ela renova. Prova é que nós temos vários professores da rede pública e da rede particular que trabalham em dois colégios. Ganham, né, um salário bem melhor, têm mais qualidade de vida, né? Só que, infelizmente, aí nós já temos não só a nossa vontade, porque isso aí já tem que constar em vários outros procedimentos, né, de leis trabalhistas e etc. Mas eu creio também que a carga horária, não só a remuneração pela escolaridade que se exige de um instrutor de trânsito, creio eu também que a carga horária, ela é hoje, infelizmente, um fator que vem prejudicando muito ali as pessoas de ter esse interesse, né, em formar condutores. Muito bom, ótimo. Pessoal, só para reforçar o que a Daniela falou, que isso é uma coisa generalizada, eu venho, né, atuando no mercado, prestando consultoria, assessoria para empresa há 20 anos. Em 2013, o Instituto Mackenzie lançou uma pesquisa, e essa pesquisa revelou que até 2020 haveriam cerca de 40 milhões de profissionais não capacitados em todo o mundo. Em 2013, essa pesquisa do Instituto Mackenzie revelou que no Brasil, cerca de 70% das empresas já encontravam dificuldades de encontrar profissionais não capacitados. E para piorar a situação, essa pesquisa revelou que no Brasil 90% dos líderes não se sentem aptos a serem líderes. Então, esse desafio ele é generalizado, tá? Mas ela trouxe uma coisa aqui que eu achei bem legal, dessa questão de valorização de profissional e tudo mais. Esses dias, tive uma reunião com um cliente, um dono de uma autoescola, você vê a questão da mentalidade. E aí ele pediu alguns clientes que a gente atende aqui como referência, eu passei em alguns clientes. Ele ligou para um dos clientes meus de São Paulo e perguntou sobre nós e tudo mais, pediu feedback. E o dono da autoescola respondeu para ele, falou assim, olha, desde que eu implantei o método aqui na nossa autoescola cresceu muito, nosso faturamento, mais de 80%. Eu só tinha uma atendente, eu tive que contratar mais duas atendentes e tudo mais tal. Ao invés do cara falar, nossa, que legal, que bom que você cresceu, sabe o que ele perguntou? Mas você teve que contratar elas regime CLT ou não? Ah, não, CLT. Ah, não, então não tem interesse no método, não. Nossa. Cara, pô, o cara aumentou os resultados em 80% e o vídeo cara fala, nossa, que legal, é isso que eu preciso? O radar dele tava voltar, tá, eu quero aumentar, mas eu vou ter que contratar gente, vou ter que registrar a carteira? Vou, não, então não quero.
Olha que loucura. E aí a minha pergunta para você, a próxima pergunta é: você acredita, Daniela, que os donos de CFC, eles têm medo de investir, têm medo de inovar? Então, eu acredito que sim, né? Primeiro aí, como nesse caso, eu vou pegar esse caso aí à parte, porque eu costumo sempre falar. Todo setor tem gente, tem pessoas boas e ruins, né? Quando eu falo, não é questão ali de ser um ser humano bom ou ruim, não. Tô falando de ser ruim, de serviço mesmo, né? De prestação, prestação de serviço mesmo, né? Mas eu acho que o maior temor hoje é na questão do investimento, né? Nem a inovação em tese, não, mas o investimento, tendo em vista que o CFC hoje, ele vive uma instabilidade jurídica muito grande, tá, pessoal? E eu quero dizer que essa insegurança jurídica que nós vivemos hoje, ela não está atrelada somente aí à questão de governo X, Y, não. É porque a área que nós atuamos é uma área que, que quer dizer trânsito? Transitar quer dizer movimentar. Então, tudo que movimenta muda o tempo todo. Então, nós temos que acompanhar. E por que, que os CFCs eles têm sido alvo aí constantemente de PLs, de projetos, né? Porque eles ficam querendo atrelar essa tragédia do trânsito à formação de condutores. Esquecem das leis arcaicas. Então, quero dizer que, infelizmente, nesses últimos anos, nós estamos sofrendo constantemente aí uma pressão, uma insegurança. Vão acabar com o CFC, vai desobrigar o CFC, né? Nós estamos vendo aí vários projetos de instrutor autônomo, de veículo autônomo, né? E por aí vai. Então, assim, é uma insegurança, sim, né? Que gera. Só que, se a gente for analisar a fundo, por exemplo, nos estados, que um, que um CFC ele tem apenas 12 meses de credenciamento. Ali, quando a gente já investe no CFC, sabendo que nós só temos ali um contrato, vamos dizer assim, com o Estado de 12 meses, ali já mostra a nossa insegurança. Nós temos estados que o alvará de credenciamento vale 2 anos. Aqui em Minas, a partir do próximo ano, a gente já vai, né, como se diz, gozar desse benefício aqui também. Mas 2 anos, um investimento tão alto, que o que é caro no nosso país é o quê? Combustível, veículo e mão de obra. E o que é que nós temos no CFC? Esses três gargalos, né? Então, só por aí a gente já está investindo no negócio. Tudo no Brasil, todo investimento é alto risco. Sim, tem o risco do negócio, né? Mas agora, poxa, aí eu vou parar no tempo? Não, eu não posso parar no tempo. Eu tenho que crescer. O que que eu quero, né? O que que eu quero em relação à minha empresa? Quero que ela seja referência? Quero ganhar dinheiro? Ou é uma instituição de caridade? Né? Então, vamos mudar esse foco. Você tem que pôr gente ali, é para vender. Né? O pessoal vai contratar, vai lá, pega uma menina que nunca vendeu nada na vida. Como que você vai vender? Recepcionar. Não, meu filho, não é evento, não. Tem boleto para pagar. Né? Você não tem que contratar recepcionista, não. Ah, tá na função recepcionar, receber o cliente? Sim, mas o principal fator ali é fechar pacotes, fechar contratos, vender aulas, né? Exatamente. Então, ou seja, eu acho que sim, tem esse temor, tem esse medo, mas eu também acredito que falta um pouco, né, de amplitude, de visão, de sentar ali, de ter um olhar para o seu negócio, né? Falta um pouco disso aí. Maravilha. Esse é um dos meus desafios aqui, tá? A gente fala muito sobre isso, né? Dessa parte de estruturação de processos comerciais, de contratação de time de vendas, que muitos donos de autoescola ainda não entenderam isso. O mercado ele mudou, a forma do cliente comprar mudou. E é necessário mudar também. Gente, faz uma conta. Vamos pensar 10 anos atrás, se você fosse comprar um carro popular para a autoescola, vamos pensar na época que muitas autoescolas tinham Celta. Você pagava o quê? 28 mil reais no Celta. Sim. Hoje as autoescolas têm o quê? Quid, Up, Mob, Mob. Vai comprar um Mob, 80 pau. Meu amigo, e aí sabe o que acontece? Há 10 anos atrás, um Celta era 28 mil. Hoje, um Mobzinho é 80. Aí o dono da autoescola está vendendo com os preços de 10, 20 anos atrás. E a autoescola tem 10 anos que verdade. não reajusta. Na verdade, reajusta para baixo. Então, Exatamente. assim, ó, é importante você entender que o mercado ele mudou. Então, se você tinha recepcionista, agora você tem que ter vendedor.
Se você não tinha gestão de custos, agora você precisa ter. Você tem que ter parceria com postos de gasolina, onde você consegue abastecer mais em conta. Você tem que ter parceria, por exemplo, com oficinas, onde você consegue fazer manutenção mais em conta, comprar peças mais em conta. Você tem que estar focado na gestão de custos. Reduzir custos. Por quê, gente? Porque não é só faturar. Eu tenho que ter gestão. Ah, vender mais eu vou ganhar. Eu fico vendo, por exemplo, vou falar aqui, não apela comigo não, não sei se vocês são de mim, eu fico vendo o povo louco para poder implantar aqui a CNH popular nas aulas escolas. Eu fico vontade de matar o dono de aula escola que coloca aquele CNH popular. Porque reforça essa merda de desconto, 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 desconto. E aí, meu amigo, vai ficando cada vez, vai um ciclo vicioso. Tudo bem, eu entendo o cara foi visionário, respeito o método dele, ele foi visionário. Só que ele pegou a dor de vocês como dono de autoescola e tá ferrando com vocês, porque mais e mais desconto, e mais desconto. Porque o cara fala, eu tô vendendo um volume. Legal, volume. Você teve giro, mas não teve receita. Porque você não sabe fazer conta. Aí depois fica com aqueles alunos parcelados em 10 vezes. Aí o cara, 30% começa a pagar o boleto, não paga. Aí o cara já gastou o dinheiro todinho porque precisa pagar a conta. E aí sabe o que acontece? Ele fica a hora aula do instrutor para poder pagar, manutenção do veículo, combustível do veículo, com dinheiro que ele já gastou. E os Exatamente. carros ocupam. Então, assim, viu como não faz conta? Então você precisa parar um pouquinho e começar a avaliar a gestão de custos também da sua autoescola e como você reduzir custos. Não é só faturar. Mais lucratividade tem a ver com mais vendas, mas vender melhor, vender sem desconto, com preço justo e gestão. Quando você une boas vendas e uma boa gestão, você tem mais lucratividade. Então, é esse casamento que tem que fazer e você tem que acordar para isso, porque, gente, carro popular 80, 90, 100 mil. Exatamente. E mal cabe um cone na traseira de um móvel, né? Exatamente. E aí você vendendo. Eu brinco que é um caixotinho ali por 80, 74 mil à vista, 72 mil. É brincadeira, né? Exatamente. Ótimo. Vamos lá. O que eu quero ouvir de você é o seguinte: onde é que você acha que os empresários do ramo de autoescola têm mais dificuldade em ganhar dinheiro? Primeira coisa é esse assunto que a gente já está nele, né? Que é a valorização dos serviços que a empresa oferece. Né? A pessoa ela não sabe fazer conta. Uma vez, quando eu. Não tenho vergonha de falar, porque essa pessoa sabe que eu conversei com ela. Foi um rapaz que, ele, por Deus do céu, ele era o 11º proprietário desse CFC, já mostrando que o negócio não estava legal, né? Para ter essa troca de proprietário com essa frequência gigantesca, é porque o negócio estava bem Sim. desandado. E ele veio até o meu CFC, me pediu um leitor biométrico emprestado, que ele não, o dele do CFC tinha danificado, ele não tinha condição ali de providenciar um de imediato. E aí ele falou, ah, nossa, eu te admiro, né, bacana, a gente vai estar aqui e tal. Aí eu chamei ele para conversar, falei, ó, vem aqui, entra aqui na minha sala, vamos bater um papo. Falei com ele, olha, eu entrei aqui, né, o pessoal me chamou para fazer um preço, o pessoal deu todo para trás, e eu mantive, graças a Deus eu estou no mercado até hoje. Então, se você continuar com a mesma prática de não ter o valor, o preço, porque tem CFC que não tem preço, Matias. A pessoa chega lá com R$ 1.000, ele tá com o boleto para pagar, ele vai receber aqueles R$ 1.000. A pessoa chega com R$ 500 para uma adição, ele vai, ah, não, faço para você 500. Por quê? Porque ele tá precisando pegar aquele dinheiro ali para pagar a conta, né? Então, o que aconteceu? Ele virou para mim e falou assim: ah, Daniela, eu vou continuar com os mesmos valores, com os mesmos preços, porque eu era instrutor. E lá onde eu trabalhava, eu ganhava 2.500, o máximo 3.000. Agora, como proprietário, eu estou tirando 5, 6 mil. Meu Deus, eu não acreditei naquilo. Por quê? Porque eles misturam o caixa do CFC, certo? Com as contas dele. Ele não tem ali, não, eu sou proprietário, qual é a minha retirada Não mensal? tem um Então, eles prolabore, né? misturam. O cartão da empresa é o cartão dele. Antigamente era cheque, né? O talão de cheque da empresa andava com ele, para ele. Então, ou seja, não tem nenhum controle. E aí leva, né, essa desvalorização do serviço. Eles não conseguem vender, né, ali colocar valor no que ele está oferecendo. Ele coloca preço. E a partir da questão do preço, a pessoa ela quer pagar barato. Porém, o consumidor, ele te paga um valor acessível, como você disse, em relação a esses programas, mas depois que ele está lá, ele exige qualidade. É aí que vem, como se diz, né? Que arrebenta. Exatamente. Porque se a gente pegar aí, né, o Ben Mendes, que é um rapaz, não sei se é a nível nacional, mas aqui em Minas ele atua em bastante CFCs, a maioria dos CFCs que ele é chamado para resolver conflito e desmoraliza os CFCs,
foram contratos feitos de programas de popularização de carteira, né? Então eu até entendo aquele CFC, eu já tive essa visão de fazer ali uma ação assertiva para aquele público. É uma, duas vezes. Agora, isso, igual você falou, a empresa, se ela não continuar fazendo esse programa, ela não sobrevive. Então, aí está errado. Nós precisamos valorizar os serviços que nós prestamos. Se nós não valorizarmos, como que o consumidor vai valorizar? Como que o Estado vai valorizar? Como que o seu instrutor vai valorizar? Ele não é valorizado. Os serviços que você oferece para ele prestar não tem valor nenhum, né? Não paga nem as Exatamente. custas. Sim. Então, fica muito complicado. Outro ponto, Matias, que eu acho, né, muito importante é a questão de controlar os custos, garantir a lucratividade para você poder reinvestir, se tiver de lucro ali no próprio negócio. Né? Tem gente aí que tem um carro excelente, mas você chega no CSC e você não consegue nem ler o nome da empresa. Colocou lá, plotou o nome, né? O negócio banheiro quebrado, danificado, sujo. Nada atrativo para o cliente. Por quê? Porque não há reinvestimento, não tem nenhum lucro para reinvestir. Certo? Então, muito importante, pessoal. Busque taxas de máquinas de cartão de crédito. Eu negocio isso anualmente. É operadora de celular, né? No seu passivo ali, no seu valor fixo mensal. Tenta negociar para quê? Para que você consiga, né, ter um fixo mais baixo, um custo fixo mais baixo. E assim sobrar uma gordurinha melhor, seja para aumentar o seu prolabore, seja melhorar a sua qualidade de vida, seja para melhorar a qualidade de vida dos seus instrutores, seus veículos, né, para você trocar. Nós tivemos que provocar aí, né, o Estado e a âmbito federal posteriormente, para aumentar, gente, para os veículos circular 10 anos, 20 anos. Meu Deus do céu, como assim? Nós temos que ter um planejamento que seja através de um consórcio. Para na hora de você trocar, você dá o veículo, já ter ali um consórcio e pega um bem novo. Né? Porque na hora de você vender esse veículo, você vai conseguir, o veículo vai estar totalmente depreciado, você não vai ter um caixa para pegar um veículo mais novo. Né? Então, nós precisamos também aprender a reinvestir os nossos valores. Outro ponto que pesa bruscamente na rentabilidade é porque a maioria, não vou falar só dono de CFC, não, a maioria dos empregadores não gostam de treinar funcionário. Gente, é chato, é cansativo, mas tem que treinar. Às vezes, você tem uma pessoa maravilhosa ali dentro do seu CFC, só que ela está no lugar errado. Aconteceu isso com a minha gerente. Vou falar o nome dela aqui, né, para não expor. Mas ela chegou para mim para dar aula de legislação, estava precisando do emprego. Eu vi, ela falou, Daniela, eu fiz o curso, mas não é a minha praia, eu vou ter que sair. E eu via que ela tinha assim, um tino para conversar, para resolver conflitos, ideias boas. Falei, eu não vou te perder, vou te colocar na administração, vou te treinar aqui. E hoje ela é minha gerente, tá comigo lá, né, à frente da minha empresa há mais de 5 anos. Então, às vezes a gente falta esse olhar e a gente demite pessoas boas. Por quê? Porque a gente não teve prazo nem para treinar essa pessoa. A gente só chega ali e joga na fogueira. E depois quer que te traz resultados? Não vai ter resultados, meus amigos. Se você não sentar ali atrás com o seu instrutor para orientar, para ele não ficar queimando a sua embreagem, né? Para ele saber, ter um linguajar mais claro com o seu aluno, para esse aluno não detonar tanto ali o veículo, né? Se você não sentir como que ele dirige o seu bem, como você vai contratar? Só joga a pessoa lá? Então, nós temos que treinar para poder cobrar, para obter os resultados. Maravilhoso. Eu costumo dizer aqui, gente, não existe pessoa errada. Existe pessoa certa contratada para a posição errada. Ó, deixa eu dar um alô aqui pro Emerson Santana, que tá aqui. Que bom que você tá aqui, meu caro. Eu tive uma conversa com esse cara, achei ele incrível. Inclusive, o Emerson Santana é da Exatas Soluções de Consultoria. Ele presta consultoria também para o ramo de CFCs, voltado para a parte financeira. Inclusive, eu já vou antecipar aqui que na segunda quinzena de janeiro ele vai estar aqui batendo um papo comigo. E aí, pessoal, se vocês precisarem, talvez ele pode dar uma dica para vocês aí, precisar fazer contato com ele, para falar. Tem muitos donos de autoescolas que não entendem muito de gestão financeira, então ele pode dar uma força para vocês. O Jacques comentou, né, que esses programas aí populares aí, né, é a prostituição do nosso segmento, eu concordo plenamente, acho que a gente pode buscar outra estratégia diferente. E o Emerson comentou, né, vender bem é vender de forma saudável. Exatamente isso.
Concordo plenamente. Bom, vamos avançar. Tinha algumas perguntas aqui, mas de certa forma você acabou respondendo elas aqui. Muito bom, ótimo. Mas eu gostaria que você falasse para a gente aqui quais, aqui, na verdade, não, a gente falou dessa parte aí de inovar, que alguns donos têm medo de inovar e tudo mais. E aqui a gente briga muito, né, claro, para donos de autoescola aprender a usar essa parte de treinamento, né? Tanto é que na nossa assessoria a gente tem um treinamento semanal de vendas, por exemplo, a equipe de vendedores. Todo mês nós temos um treinamento para liderança, para gestão, para desenvolver liderança, gestão, delegação, que muitos donos de autoescola têm dificuldade com delegação, feedback, comunicação, enfim. Mas eu gostaria de ouvir de você como é que o marketing digital pode ser usado para poder ajudar as autoescolas a atrair mais alunos aí para os seus CFCs, já que uma grande dificuldade essa pulverização de alunos por causa da hiperconcorrência, né? E também essa mudança que teve aí de aluno hoje em dia quase não vai mais na autoescola, é muito mais, né, online, enfim. Eu gostaria que você falasse sobre isso também, até para que as pessoas ampliassem um pouco a percepção, porque tem muita gente que tem medo do marketing digital, não entende, ou outras tiveram experiências ruins e acha que talvez não seja uma boa estratégia. Então vamos lá. Primeiro, o marketing, se ele não está vendendo, então não é marketing. Porque o marketing ele é feito para vender, né? E aí vamos agora para essa questão do digital. Vamos para a geração. Hoje, crianças, bebê já está com o celular na mão, né? Então, o tempo está cada dia mais, como se diz, mais curto, mais escasso, né? Uma escassez gigantesca de tempo aí que a gente está vivendo. Então, as pessoas hoje, elas querem resolver tudo pelo telefone. E a inteligência, né, artificial, a tecnologia, ela vem aí justamente para quê? Para te consumir, né? E te ajudar. Então, no momento que você começa a falar, gente, eu tô precisando tirar uma habilitação. Gente, é incrível. Já vai começar a aparecer, né? Ali, propagandas. Empresas que às vezes não é nem da sua região, tá? Mas aí começar a aparecer coisa ligada a trânsito, acidente, autoescola, só para vocês entenderem hoje como que esse mundo digital funciona, certo? Você curtiu, você abriu, você não precisa nem curtir, você abriu ali, né, no seu feed algo relacionado à habilitação, já vai vir uma chuva de informações relacionadas a esse assunto para você. Então, por que eu estou falando sobre isso? Porque é eficaz. Agora, você tem que contratar a pessoa certa. Você tem que ter o perfil certo para atingir esse público, tá? Por que eu estou dizendo? Porque eu costumo falar uma frase que as pessoas levam muito para o lado amoroso. O que os olhos não vê, o coração não sente. Então, se eu não vejo ali o seu CFC, se eu não vejo as pessoas sendo aprovadas, eu não vou sentir a vontade de estar ali, né? Então, o nosso cliente ele tem que sentir a vontade, ele tem que sentir envolvido naquela propaganda, tem que querer desejar ser seu cliente, ser seu aluno, ser treinado por um instrutor seu, né? Então, você tem que mostrar. Então, os olhos precisam ver para sentir esse desejo, para sentir essa vontade, para sentir essa necessidade. Nós temos que despertar essa necessidade. Então, o que a gente tem que fazer? Procurar pessoas engajadas, pessoas do nosso setor, gente. Não adianta a gente contratar pessoa que faz TikTokzinho para roupa de academia, vestimenta de academia. Não, nós temos que pegar pessoas que conhecem do nosso segmento. Correto? Que conhece do nosso segmento, pessoas que estão envolvidas no nosso segmento. Hoje, você falou do Emerson, um abraço aí, Emerson. Hoje, Matias, nós temos um problema muito grande que os nossos sistemas mesmo, ali de controles nos CFCs, nenhum foi desenvolvido por uma pessoa que é dona de CFC propriamente, a maioria deles não. Né? Então, às vezes, um programa que a gente tem hoje no CFC, ele foi criado para funcionar numa farmácia, em outro tipo de empresa, tá? Então, o CFC é uma coisa muito particular. Então, procure uma empresa séria, uma empresa que vai, de fato, tornar a sua empresa ali, né? Uma empresa desejada, uma empresa bem vista. Porque também, pessoal, me desculpem, desculpa, o Matias, o desabafo aqui agora. Atualmente, eu tenho visto alguns feeds, né, de CFCs, gente, com palhaçada, pegando ali acidente de moto. Não, a gente não brinca com acidente, não, gente. Nem acidente mais, né? Sinistro, Sim. tá? Sinistro de trânsito não é brincadeira, é vida. Aí o cara é atropelado, aí cai dentro de um... Não, tem coisa mais interessante.
Dessa forma, nós estamos, né, desvalorizando a vida. A gente vê dono de CFC fazendo cada coisa ridícula. Ah, mas o povo gosta do ridículo. Não, né? Não quero que a minha empresa seja vista dessa forma. Ah, pode ter um pouquinho de humor? Claro, a vida sem humor ela é insuportável. Mas Desde que não até que esteja fazendo ponto? humor em cima da vida dos outros, né? Que perdeu a vida. Exatamente, né? Eu costumo falar, tudo que machuca, tudo que deprecia, tudo que vai gerar constrangimento tem que ser repensado, né? Sim. Então, não é esse tipo de marketing digital que eu tô falando pra você ficar fazendo dancinha, porque às vezes a pessoa ela não tem esse tato. Mas ela tem ali uma menina na recepção, tem um jovem, um aluno, né? Tem um instrutor que gosta. Faz um vídeo ali de manhã, iniciando os trabalhos dentro do seu CFC. Tenho certeza que a empresa, né, do Matias, ele está bem focado, engajado nisso aí. Todo dia nós temos como é que fala? Um golpe novo. Sim. Chega ali, já faz, já vai divulgando, as pessoas vão começar a compartilhar a sua empresa. Começa a tornar a sua empresa, né, desejada, almejada, conhecida. Correto? Então, para o marketing digital, né? Marketing digital, o que eu oriento aí, o pouco conhecimento em relação ao que eu tenho, porque eu tenho uma empresa de marketing também no meu CFC, Uhum. né? Porque eu falo que cada macaco tem que estar no seu galho. Às vezes o Sim. dono do CFC ele quer ser tudo e a gente não consegue fazer tudo com excelência, gente. Não existe isso. Em algum ponto, a gente vai acabar deixando a desejar, né? Infelizmente. Maravilha, exatamente isso. Gente, assim, para vocês entenderem isso, o Brasil é o segundo maior país do mundo com maior tempo de tela do mundo. O que significa isso? Pessoas online. 56% do tempo nós só perdemos para a África do Sul. O brasileiro ele gasta de 3 a 4 horas por dia nas mídias sociais e de 8 a 9 horas por dia na internet. Em outras palavras, se o seu negócio ele não está presente online, e aí, gente, quando eu digo estar presente, não é ficar postando videozinho, só Isso. postando alunos que foram aprovados, é muito mais do que isso. É como a Daniela falou. Se o seu marketing não está vendendo, não é marketing, é estratégia mesmo de venda, de captar cliente, cliente qualificado para você ter volume de oportunidade de vendas e vender mais. Hoje, é claro, existem várias empresas que faz algo semelhante que a gente faz. Um grande diferencial nosso aqui é que a gente atende só autoescolas. Então, hoje a gente atende 104 autoescolas em todo o Brasil. Só trabalhamos com autoescola. Então, a gente conhece muito a fundo o que funciona, o que não funciona para a autoescola. Claro, tem outras empresas muito sérias também no mercado, mas pelo amor de Deus, a gente não vai contratar aquele carazinha que quer que você vê que o menino mal saiu da fralda e tá dizendo que vai transformar a sua autoescola. O cara não tem experiência nenhuma com vendas, não tem experiência nenhuma com gestão, não tem experiência nenhuma com atendimento, nada, e vai dizer para você vai transformar o seu negócio? Ah, pelo amor de Deus, né? Então, assim, você tem que ter também esse bom senso. Ah, mas eu quero. É aquilo que a gente falou, né? Às vezes, não, mas é muito caro, eu quero mais barato. Cara, eu, como empreendedor, não quero mais barato, eu quero que dá resultado. Simples Exatamente. assim. Então, sai dessa coisa de querer o mais barato, tá? Então, toma muito cuidado com essa questão aí. Mas vamos lá. Vamos falar agora rapidamente aqui, porque nosso tempo está acabando. Mas eu gostaria de ouvir de você o seguinte: quais são as possibilidades de crescimento para um CFC já estabelecido? Porque às vezes o cara está no mercado há 30, 40 anos, 35, e o cara fala, cara, já explorei todas as possibilidades, eu não tenho mais, não tenho mais opção, sei lá. Fala um pouquinho disso para nós, por favor. Então, eu costumo falar que o formato hoje do cliente ele mudou muito, né? Antes a gente ficava atrás do balcão esperando as pessoas ali entrar, procurar o CFC. Hoje nós temos que buscar esse cliente, buscar esse público. Hoje nós temos ainda aquele cliente boca a boca? Temos, mas hoje o boca a boca está lá no Google, né? Te dando estrela, conceituando a sua empresa. A maioria, tenho certeza aqui, podem até colocar nos comentários, que vai para um hotel, vai fazer uma viagem, vai comprar, vai lá e olha, né, a avaliação dessa empresa, tá? Então a gente tem que acompanhar as tendências. A tendência é essa hoje. Então, às vezes, Matias, eu vou em alguma reunião, até que agora diminuiu um pouco no formato presencial, aí alguns proprietários levantavam a mão, tem 30 anos que eu dou aula. Como se isso fosse alguma vantagem, não é? Né? Você tem que estar ali à frente da sua empresa, buscando estratégias de venda, amplitude, de lucro, né? De melhorias, de reconhecimento da sociedade em relação a esse CFC, aos serviços que são prestados. Não, dando aula há 30 anos, pelo
amor de Deus, né? Então, nós temos que acompanhar as tendências, né? E a primeira é essa que nós estamos falando, investir em marketing. As pessoas precisam conhecer. Nós temos CFCs em bairros que as pessoas nem sabem que ali funciona uma autoescola. Vai para um outro bairro que não sabe que no bairro tem. Por quê? Porque não investe em marketing. Né? Não investe aí em propagandas para tornar essa empresa conhecida. Segundo, investir em novas categorias, como eu disse no início. Arrisca, olha, procura, faz um levantamento. Você está com 4 carros, um exemplo, né? 2 ali tá rodando, beleza, mas os outros 2 tá dando pouca. Vende, dá entrada num veículo de grande porte. Inova. Coloca lá novidade, o povo adora novidade, né? Novos cursos, como eu disse. Começa a atender na reciclagem, faz propaganda, tá com a CNH bloqueada, tá com isso, tá com aquilo. Investe em novos cursos, cursos de atualização, cursos, treinamentos de direção defensiva. Fazer parcerias aí com comércios da região, né? Ah, você já explorou mesmo? Aquela funcionária lá que é balconista lá daquele supermercado, ela sabe da sua autoescola? Deixa uns panfletinhos ali também, né? Divulga ali, torna o seu CFC referência no seu bairro, no seu pedaço ali. Tem que ser a referência, tem que ser o seu CFC, né? Preparar todos os seus funcionários para vender. Ah, instrutor não vende? Vende sim. Tem que vender, ué. Tem que vender. Inclusive, a maioria ganha comissão, né? Comissão do quê? O que eles estão vendendo para ganhar comissão? Tem que aprender a vender, tem que ensinar a vender, né? Ensinar a vender aula. Ah, vai chegar a Paulo e falar assim, se você for lá, você não vai passar? Não, olha, você confia em mim como instrutor? Então, deixa eu te falar. Faz mais aulas, tá precisando de mais treinamento, pega mais umas aulinhas, né? Ah, o pessoal te chamou lá como instrutor, perguntando como que renova o CNH. Ah, não sei não. Como não? Você é um instrutor, então prepare seus instrutores também. Sempre que chegar uma coisa nova, uma norma nova, compartilha com eles. Na hora que o cliente ali, que tem que ter você. Tudo que falar de CNH, o cliente tem que ter a autoescola na cabeça dele. Né? Tem que ter o seu instrutor como referência. Então, prepare essas pessoas. Então, tem sim, né, muito o que explorar. Nós temos aí também a possibilidade de fazer parceria, né, com empresas, tá? Para ter um desconto ali dos funcionários que eles indicarem. Não somente o comércio, mas empresas maiores também. E a outra dica que eu dou é tentar novos terrenos, abrir novas unidades em locais onde é permitido. Né? Às vezes você abre uma unidade menor, uma unidade só para captar clientes teóricos para posteriormente você direcionar para a sua parte prática. Né? Então, tem sim, mesmo quem já está no mercado, aí está sentindo, né, tudo sucateado, que já não tem mais o que fazer, sempre tem alguma coisinha aí que a gente pode mexer, melhorar a equipe. Ah, mas eu tô com essa equipe, time que está ganhando não mexe. Mexe sim, mexe, a gente tem que mexer sempre que for necessário, né? Show, muito bom. E pegar um gancho seu, vou compartilhar aqui, viu o comentário da Olga ali, lembrei de uma situação, vou compartilhar aqui, não vou contar o santo não, mas vou contar a história. Um tempo desse eu participei de uma reunião, e aí tinha alguns donos de autoescola. E aí, quando pediram para eu explicar sobre o nosso método, como funciona, e teve uma das pessoas que comentou assim: Matias, seu método seria a salvação das autoescolas, a perfeição. Mas para mim não funciona porque eu sou uma dessas pessoas, dono de autoescola, que dou aula, não tenho tempo, eu tô lá na rua. Eu falei, nossa, Nossa. então, maravilha, então mais um motivo para você pegar o nosso método, porque seria uma oportunidade para você sair do Sair da rua. operacional e se torna mais estratégica. Não, 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 não. Mas aqui a realidade da maioria dos donos da escola funciona assim. A gente tá lá dando aula na rua. Sim, eu entendi. Mas aproveita o método, então, para você entender novas ferramentas, nova estratégia, para você sair do operacional e focar na sua escola. A pessoa repetir para mim: Não, 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 o seu método não serve para mim porque eu sou a pessoa que está lá na rua. Eu falei, não, realmente o método não serve. O nosso método é para quem quer sair do Isso. operacional, se tornar empresário, né, ter mais tempo para poder planejar, ter mais tempo para treinar a equipe, acompanhar indicadores. Para quem quer dar aula, ficar lá dando aula. Aliás, não precisa nem estar aberto uma autoescola, né? Porque você tem mais responsabilidade para continuar dando aula. Mas vamos. 2 pacotes que a recepcionista dele deixar de vender, paga o instrutor dele na rua. Exatamente. Ó, a autoescola RPM perguntou o seguinte: Daniela, como fazer para atrair instrutor teórico? Então, boa noite, RPM. Você primeiro, né? A minha dica é ver atualmente qual o número maior de candidatos, de alunos
qual formato maior que você tem hoje? Se é no formato online, né, no remoto, ou no presencial, né? Infelizmente, as salas de aula aí, elas estão deixando, né, de ser uma realidade, a sala física. Então, hoje, muitas pessoas estão conseguindo através do trabalho remoto, né? Coloca ali uma pessoa, ela pode trabalhar até em mais de uma empresa, tá? Não só no CFC. E prepara essa pessoa e fala, olha, aqui na autoescola nós temos horário XXX, a aula é remota, então vai ter essa facilidade. Não, Daniela, eu sou do interior, né? Eu preciso ter, no caso aí, um professor presente na sala. A maioria do meu público ainda é o público na parte presencial, tá? Então, neste caso, pessoal, muitas pessoas falam assim: ah, mas na parte teórica é limitado, certo? Tá, mas se você pega uma pessoa hoje que tem só o ensino médio, né? Os requisitos diminuíram muito para ser instrutor de trânsito. Antes tinha que ter categoria D, hoje não precisa mais, tá? Então já tem ali os 2 anos de habilitação, tem o ensino médio. É melhor você ser um caixa de supermercado, né? Ou é melhor você ter uma profissão, não desmerecendo, tá, gente? Mas eu falo questão do trabalho, da carga horária mesmo ali, tá? Ou é melhor você ser um instrutor dentro de uma sala com ar condicionado, formando pessoas, educando pessoas para o trânsito. Hoje, como eu disse, né, na minha chamada aí de apresentação, eu sou diretora da CETRANS e hoje a maioria, que é uma empresa de cursos especializados, a maioria, pessoal, das pessoas que estão fazendo o curso são pessoas que o CFC capta, tá? Eles vão lá, eles pegam, identificam essa pessoa, seja na igreja, seja na questão amigável ali, né? Na rodas de amigos, alunos dedicados e ofertam e chamam essa pessoa para fazer o curso. Então, tem funcionado muito bem. Inclusive, eu tenho um dono de CFC, que é dono de uma rede de 16 CFCs, todos os dias tem gente começando, que ele falou, Daniela, eu que pego, eu direciono, um amigo indica o outro, eu pago o curso, né? E aí a pessoa vem e eu coloco do meu jeito aqui, a pessoa dedica e está aí trabalhando feliz da vida. Então, é uma forma também, tá? Claro que a rua é mais atrativa? É. Só que a rua também a gente sabe que corre muito mais risco, é bem mais desgastante. É um personal individual ali, né? Que você tem que estar o tempo todo com aquela atenção, diferente de você estar num coletivo. Outra forma que os CFCs têm feito também é permitido que esse professor, que na maioria das vezes não tem as 8 horas de aulas para complementar a carga horária, né? A jornada, eles colocam para atender na recepção. E ali passam um valor simbólico, um valor mínimo ali em relação à comissão na recepção. Porque realmente, de fato, é muito ruim você ter ali um valor, né, limitado, sem ter expectativa de maiores ganhos, né? Ah, Daniela, mas não vai dar desvio de função nesses horários que essa instrutora, que esse instrutor não está atendendo ali dentro da sala de aula, ele está na recepção? Não. Se foi acordado desde os primeiros dias do trabalho, que nas horas vagas essa pessoa vai dar o suporte na recepção, gente, não tem nada de desvio de função, não. Tá bom? Então pode ser feito, né? Você pode conversar com o seu advogado, com o jurídico, tá? Se for associado à AMPA, a gente dá esse suporte aí para vocês também, para poder, né, estimular mais essa pessoa a querer estar dentro de uma sala de aula. Maravilhoso, ótimo. Deixa eu até aproveitar para fazer acrescentar aqui, pessoal. Eu sou especialista em recrutamento e seleção. Tem uma outra empresa que é a Impulso RH, que é uma empresa de recrutamento e seleção. Uma coisa muito bacana aí para o pessoal da RPM é o seguinte, cara, você quer contratar alguém, quer atrair alguém? Primeira coisa, faça o desenho do perfil da vaga. Você quer homem ou mulher? Ou ambos os sexos? Segunda questão, vai dar aula presencial ou remota? Por quê? Porque normalmente, às vezes o cara da aula remota, ele não precisa ser tão extrovertido, ou às vezes até precisa ser mais extrovertido, do que o cara que é presencial, que é mais dinâmico e tudo mais. Às vezes as aulas remotas elas são mais tranquilas. As aulas presenciais exigem mais da pessoa, exigem mais de energia, exigem mais dinamismo. Segunda questão, quais formações, vamos dizer, conhecimento técnico que essa pessoa precisa ter? Quais habilidades comportamentais ela precisa ter? Qual que é a faixa etária de idade que você gostaria que essa pessoa tivesse? Região que ela mora, você quer alguém na cidade toda, mais próximo da sua região, 10 quilômetros, 5 quilômetros da sua escola? Faça todo o desenho do perfil da vaga. Fez o desenho do perfil da vaga, pede para o seu marketing fazer para você um encartezinho de como você quer e coloca no tráfego pago. Sabe por quê?
Porque você captar um candidato pedindo indicação para amigos, às vezes é muito limitado. Pedir, às vezes, em grupos é muito limitado. Muitos desses grupos tem gente de todo lugar do Brasil, então não tem um volume tão grande na sua região para indicar alguém. Coloca no tráfego pago, já com todos os requisitos. Olha, oportunidade para instrutor teórico, que seja, tenha tantas idades, tal formação, coloca ali. Você vai receber ali um volume, que é o tráfego pago, com R$ 50. Você vai receber em torno de 30, 40, até 50 candidatos para essa vaga. E aí você vai fazer o que com esses candidatos? Faz um processo seletivo, faz uma entrevista para você avaliar a questão de afinidade, você avaliar a questão de conhecimento técnico, a questão de comportamental, para você contratar para você. Uma coisa muito importante é que você, como instrutor teórico, né, se tiver alguém aqui nos ouvindo, você tem um papel muito grande de certa forma, fomentar o desejo em outras pessoas de querer ser instrutor teórico também. Por quê? Gente, qual que é o verdadeiro papel de um professor? Formar novos professores. A mesma espécie se Exatamente. reproduz. Você nunca viu uma galinha parir um bezerro, por exemplo. Galinha produz galinha, vaca produz. Então, a mesma espécie se reproduz. Então, um instrutor tem que formar novos instrutores. Então, quantas pessoas que saem da sala de aula ali do seu curso teórico com desejo de falar, cara, você me inspirou. Eu vou me preparar Exatamente. porque eu quero estar no seu lugar. Eu quero ser um instrutor como você, porque eu encontrei uma profissão. Então, você também tem que ser alguém que as pessoas olhem para você e sintam inspiradas e vontade de fazer o que você faz. Para poder você também ser um fomentador de pessoas, que às vezes você formou ali condutor, o cara saiu e virou condutor. Tá, mas essas pessoas saíram com desejo de ser um instrutor teórico? É muito importante. Outra coisa, normalmente os instrutores práticos, eles são mais metódicos. Por quê? Porque é uma atividade mais repetitiva, Sim. mais técnica. Você pode ver que muitos dos instrutores são tímidos, introvertidos. Por quê? Porque as pessoas mais introvertidas, elas têm mais facilidade para atividades repetitivas, porque eles gostam de rotina. Já o instrutor prático é alguém mais dinâmico, mais didático, mais comunicativo, mais extrovertido, porque vai ter que interagir, brincar com as pessoas, para não ficar aquela aula chata. Então, comece a observar você como instrutor, percebeu alguém que tem esse perfil mais comunicativo, mais relacional, que gosta, facilidade, normalmente as pessoas têm facilidade para ensinar, já começa a incentivar essa pessoa. Cara, tá observando, vocês têm perfil para ser um instrutor teórico. Já pensou em você ocupar essa posição, ser um instrutor, formar pessoas? E o mais gostoso, gente, é que tanto instrutor prático como teórico, querendo ou não, é uma função que tem um senso de propósito, que de certa forma Sim. estão formando pessoas, de certa forma a gente está construindo um mundo melhor. Sim. E o ser humano ama ser útil, entende? Sim. Então é muito fácil você, como instrutor, fomentar pessoas para o seu segmento nesse sentido, porque de certa forma as pessoas serão úteis. Vou usar o exemplo do caixa do supermercado. Ela está sendo útil? Tá. Mas é um serviço ali que é meio que só dela ali. Um instrutor, não, meu amigo. Quantas pessoas vai encontrar na rua depois e falar, nossa, você foi meu professor, cara, você lembra de mim? Ah, isso é muito gostoso. Sim. Então, aproveita a oportunidade que você tem também em sala de aula, talvez você como dono, às vezes você é o próprio instrutor teórico, para incentivar e as pessoas quererem ser novos instrutores. Beleza? Exatamente. É, e a questão também, né, Matias, em relação a essa questão de fomentar, é aquilo que a gente conversou logo no iniciozinho, né? Que como os proprietários estão desmotivados, os instrutores estão desmotivados, às vezes naquela entrega ali, naquela aula, não acontece isso, né? Eu já tive vários quando eu dava aula no curso teórico, que eu amo, por sinal, gosto demais, que eu falo que é ali que é a nossa chocadeira, né? É ali Sim. que nasce, é ali que começa tudo, tudo. Desde a formação, o comportamento que a pessoa vai ter no trânsito, né? A admiração. E a gente passa a fazer parte da vida do aluno e às vezes o aluno não faz parte da nossa vida. Claro que tem amizades que a gente cria ali com alunos, mas a gente faz muito mais parte da vida deles que eles propriamente da nossa, né? E neste caso, nesse aspecto, a gente tem que ser de fato esse exemplo para estar fomentando, para estar alimentando. E você que é instrutor que está nos assistindo, põe uma coisa na sua cabeça. Estamos no mesmo barco. Não, é em barcos diferentes no mesmo mar. Não, é no mesmo barco. A empresa é o nosso barco. Então, nós temos que estar em consonância, estar ajudando, fortalecendo a equipe. Porque, às vezes, um aluno, ele sai do CFC, mas ele não queria sair do CFC. Ele só queria mudar de instrutor. Só que ele vê que o instrutor ele é tão fechado que ele tem medo de trocar de instrutor, o instrutor passar e nem cumprimentar ele mais no CFC.
né? Ele começar a ter uma diferença ali de tratamento. Aí o que que esse aluno faz? Ele sai do CFC e o valor deixa de entrar para somar, para ajudar, para contribuir com as custas dessa empresa, né? E aí ele vai gastar o seu dinheiro num outro estabelecimento, né? Então, acho que hoje falta muito essa questão do instrutor mesmo ali, mostrar satisfação, tá ali satisfeito mesmo, trabalhando, passando isso para o aluno, né? Vai estar fomentando. E o instrutor também não vê o seu amigo, o seu colega ali como um concorrente, e sim como um colega de trabalho, como mais uma base ali da estrutura dessa equipe, né? Isso é muito importante também. Maravilhoso, ótimo. A Edna mandou assim, ó. Quanta ideia boa nasceu aqui hoje. Que legal, Edna. Show de bola. É um privilégio poder contribuir. A Olga falou, né? Para quem não sabe ou não conhece, o Matias faz um trabalho espetacular na busca pelo profissional certo para cada função. Super recomendo. Pessoal, até compartilhar isso com vocês. Eu sou analista comportamental. Como eu já falei disso aqui, eu fui treinador de coach por muitos anos. Cheguei a liderar 12 mil pessoas numa grande multinacional e tem duas especializações em recrutamento e seleção. E aí, desde 2014, eu tenho uma empresa que atua com recrutamento e seleção. A gente trouxe toda essa expertise para a nossa assessoria voltada para autoescolas. Então, muitas das autoescolas que a gente tem aqui, nós realizamos toda a parte de recrutamento e seleção. Que às vezes a autoescola, o dono, às vezes não tem expertise com recrutamento e seleção, às vezes está tendo muita dificuldade de encontrar profissionais capacitados na região. Então, a gente faz todo o desenho do perfil da vaga, todo o processo de captação dos candidatos, conduz todo o processo seletivo, entrega para o gestor da autoescola 3 candidatos pré-selecionados, ele entrevista, escolhe aquele que faz mais sentido e nós damos uma garantia de 90 dias. Se a pessoa pedir conta ou for desligada dentro desse período de 90 dias, a gente faz uma reposição sem custo adicional. Então, se você precisar desse tipo de serviço, também pode contar com a gente, tá bom? Maravilhoso. Ah, a Eliane perguntou, né? Por que a maioria das funcionárias da recepção são mulheres? Para mim ou para você? É para você, parceiro. Pode ser? Então, eu acredito, né, que o fato da mulher ser, igual como eu falei no início, né, eles verem a entrada do CFC, é a sala de chegada, é como se fosse a nossa casa, né? É a primeira porta, é o primeiro contato que tem. E a mulher, com o jeito de recepcionar, materno, que já é nosso por natureza, né? A fala, o jeito da fala, pode atrair mais. Mas eu já tive homens na recepção e tive uma experiência muito boa também, né? Mas a grande maioria aí em recepções de CFCs, as pessoas preferem aí contratar às vezes as mulheres até para outras tarefas também, né? Porque ela cuida ali não só de recepcionar, de atender o cliente, mas cuida de agendas, lidam com os instrutores, e às vezes o homem, em alguns momentos, ele pode ser um pouco mais rude, então às vezes tem um pouco de inflexibilidade ali da outra parte. Mas como eu disse, eu tive homem no meu CFC, né? Por vários períodos, tive uma experiência muito boa, tá? Em relação a isso. E assim, os que saíram foi porque resolveram alçar outros voos, né? Buscar novas profissões, estavam estudando, já estavam formando também numa outra área. Então, a gente tem uma facilidade, um acesso, eu, no meu caso, a minha experiência, em contratar, na maioria dos currículos, quem envia sexo feminino. Então, por isso que no meu CFC eu tenho 3 recepcionistas. Maravilhoso. Eu vou trazer uma questão histórica para vocês. Pessoal, o que acontece é o seguinte: se você for pegar, por exemplo, os donos de autoescolas antigamente, 90% eram homens. Se você for pegar quem tirava habilitação antigamente, eram homens. Tanto é que mulher nem podia tirar habilitação. Automaticamente, as pessoas entendiam um tempo atrás que mulher vendendo para homem atraía mais os homens. E aí criou-se uma cultura de que mulher na recepção, no atendimento, faria mais sentido. Depois veio uma outra questão, que é, quando a gente fala de recepcionista, você pode entender que na nossa cabeça nós entendemos que é uma profissão feminina. Feminina. Então, é muito difícil vamos falar que é recepcionista. Hoje tem os recepcionistas de hotel e tudo mais, tal, né? Então, criou-se uma cultura de que para atendimento mulheres são melhores, por uma razão, por atrair homens, que a maioria dos clientes que comprava era homem antigamente, e por outra razão, por ter essa visão de que era uma profissão feminina. É igual se você pegasse, por exemplo, se você voasse de avião,
chamava de aeromoça. Hoje chama comissário de bordo. Porque como vieram os homens, tiveram que inventar um nome para poder adaptar os homens. Por quê? Porque entendia que era uma profissão só feminina. Tanto chamava aeromoça. Aí não podia chamar o homem de aeromoça. Daí, mas é sério. Aí teve que Sim. criar um nome diferente para poder incluir os homens. Mas hoje, a gente atende muitas autoescolas que têm ambos os sexos e tudo mais. O mais importante, gente, não é focar no sexo. O mais importante é contratar alguém que tem perfil, treinar essa pessoa, ela entender claramente o que ela tem que entregar para você e no final ela entregar para você. Isso é o mais importante, ok? Resultado, né? Exatamente. Maravilhoso. Vamos lá. A menina está aqui agradecendo já, Autoescola Gabriela, gratidão pela live, Matias e Daniela, foi ótimo, boa noite, já está indo embora. A Olga, parabéns, Matias, pela oportunidade de ouvir a Daniela mais uma vez, gratidão, abraço. Já tive recepcionista homem, foi uma experiência muito boa, a Edna falou, muito bom. O pessoal da Autoescola Máxima falou vários insights valiosos, muito boa live, abraço. Dani Luiz Elias, CFC Máxima Betim. Legal, Ai, show. Daniela, vamos caminhar então para poder finalizar. O povo já está falando boa noite para vamos. nós, porque já está tarde demais da conta. Falou, gente, Se deixar, a gente se vai, deixar, né? a gente fica até a meia-noite. Foi maravilhoso. Eu, de verdade, amei muito. Até comentei hoje com a Joselma, Josélia. Josélia, é isso, Josélia da Pontal, ela é cliente nossa aqui. Eu comentei com ela sobre você, a gente conversou hoje, e eu comentei, falei, eu não conheço a Daniela, mas eu tive a oportunidade de falar com ela, e pela fala dela, pelos vídeos, pelos áudios, me parece uma mulher muito inteligente, e confesso, Daniela, foi uma grata surpresa, de verdade. Eu gostei Bacana. muito, parabéns por essa visão. Gente, aí eu quero trazer um feedback aqui, não é uma crítica, é um fato. A Daniela, ela não tem uma visão de empreendedora, ela tem visão de empresária. Isso é muito importante. A gente começa como empreendedor, mas a gente tem que evoluir para virar empresário. Então, uma visão muito mais macro, de gestão, de acompanhamento, de atuação, muito mais estratégica. Isso é extremamente importante, a gente evoluir. Empreendedor é para os bebezinhos, né? Igual a criancinha, cresce e vira adulto. Quando a gente começa o negócio ali, inovando, empolgado, nós somos empreendedores. Quando a gente evolui, começa a ter uma atuação muito mais estratégica, muito mais presente, muito mais visionária, a gente para de ser empreendedor e se torna empresário. E talvez, se eu pudesse deixar uma dica aqui, o que precisa acontecer para o segmento de CFCs é a gente sair dessa posição de empreendedor, que é importante, e evoluir para empresário com uma visão muito mais ampliada. Legal? Ô, Daniela, faça suas considerações finais para a gente poder encerrar, por gentileza. Então, novamente, né, eu quero agradecer a oportunidade aberta aqui, né, que foi aberta aqui no seu canal. Espero fortalecer cada vez mais como se diz, né? Essa parceria entre a associação, tá? Os CFCs, porque de fato, alguém postou aqui que acha interessante, ao invés do curso de atualização, fazer um curso de gestão. Mas eu concordo, e não tem nada que impeça, né? Que impede aí, no momento, o proprietário de CFC a fazer, né? O curso, o diretor de CFC também a fazer esse curso. Então, a gente sempre tem que estar aprendendo, sempre estar buscando conhecimento. Nunca é tarde, pessoal, para aprender. Começa hoje mesmo, né? A partir desse momento, estou muito satisfeita, muito alegre aqui com os feedbacks. Às vezes eu dou uma olhadinha rápida aqui, mas não dá para acompanhar. São muitos comentários. Então, espero fortalecer. Você que participou, você que tem contato com outros CFCs, leve também a experiência. Pense o seguinte: é melhor ter um concorrente bom do que um concorrente que não tem entendimento, porque ele não ganha dinheiro e não deixa a gente ganhar. Certo? E nós precisamos mudar a visão que a sociedade hoje tem dos CFCs, né? Que é algo, muitas pessoas hoje veem o CFC como algo inútil. Ah, não, podia voltar igual era antigamente. Ah, na autoescola não tinha aula, eu só ia lá, passava o dedo. Ah, na digital, meu pai que me ensinou a dirigir, o instrutor só me deixou mais ou menos, né? Ficava só no celular. Então, nós precisamos voltar a ser referência em educação, porque além, né, de visionários, de empresários, de empreendedores, de educadores, nós estamos lidando com vidas, com famílias, né, com sonhos, com resultados, com empregos.
né? Esse é o serviço que nós prestamos para a população. E eu quero ressaltar mais uma coisinha para a gente finalizar. Matias, o nosso colaborador, o nosso funcionário, ele é a continuidade do nosso CFC. Então, o seu CFC não é só aquela estrutura física ali, não. Aquele veículo que está circulando, aquele instrutor, aquele atendente, ele é a continuação da sua empresa, é a continuidade da sua empresa. Então, invista nesse colaborador. Ele está representando bem o seu CFC? Valorize. Não está? Tenta melhorar. Não melhorou? Vida que segue, contrata uma outra pessoa, né? Os instrutores que têm aquela fala antiga, os empresários que têm aquela fala antiga, faça o que eu falo e não o que eu faço. Isso está em desuso. Nós temos que viver o que nós queremos. Nós queremos serviço de qualidade, nós queremos ser respeitados. Nós temos, então, que fazer por onde? Sermos reconhecidos, sermos respeitados e admirados a cada vez mais aí pelo serviço que nós prestamos e que nos confiaram aí, né, informar pessoas para o trânsito. Agradeço a você que ficou aqui com a gente até esse último minutinho, tá bom? Um forte abraço, espero ter colaborado pelo menos um pouquinho. Se você tiver aprendido alguma coisinha aqui nessas horas com a gente, para mim já é satisfatório. Um forte abraço e muito obrigada novamente. Maravilhoso! Daniela, mais uma vez foi um privilégio de verdade recebê-la. As portas estão abertas para novos convites, se você quiser, vai ser um privilégio. Se você tiver um outro tema que você julgue importante compartilhar, vai ser um privilégio receber você aqui para poder falar sobre isso, de verdade mesmo. Obrigado pelo esse profundo conhecimento, pela atuação ativa que você tem aí no segmento, por estar contribuindo com as pessoas. E galera, vocês que ainda não seguem a Daniela, procurem, é fácil, é É Daniela Corgos. Dani, eu tive que colocar Dani Corgozinho, porque hackearam minhas redes Ah, sociais. Vou colocar aqui rapidinho. perfeito. Desculpa. Por favor, coloca aí embaixo. Dani Corgozinho, Perfeito. para vocês seguirem lá. Seguem lá para vocês conhecerem um pouco mais do trabalho dela. E deixa eu aproveitar para fazer um spoiler para vocês. Na próxima semana, no dia 10, eu estarei ao vivo novamente. Vou trazer um tema polêmico, mas muito importante. Vamos falar sobre os tipos de assédios. Assédio sexual, assédio moral, assédio virtual, assédio discriminatório. E como você, como empreendedor, pode evitar isso aí na sua autoescola. Muito legal para você convidar. Às vezes tem casos de assédio por parte de alguns instrutores. E às vezes você não sabe como lidar com essa situação. Às vezes o instrutor não tem noção de que um simples elogio pode ser encarado como um assédio. Às vezes o cara não teve a menor intenção, achou que estava sendo gentil, e isso gerou um grande problema. Então, no próximo encontro eu vou falar sobre isso, é um tema muito bacana, tá bem relevante. Aí tá aqui, ela comentou aqui embaixo aqui da Dani, então marca ali para vocês segui-la lá. Obrigado mesmo, uma semana extraordinária para vocês. Obrigado para quem acompanhou até o final, para quem teve que sair no meio e também para as pessoas que vão assistir depois offline, porque mais pessoas assistem offline do que ao vivo aqui. Mas obrigado mesmo, uma boa semana para vocês, foi maravilhoso. Obrigado. Até Beijo. mais. Tchau, tchau. Bom descanso. Igualmente.